a maior quantidade de perguntas que eu recebi essa semana foi: por que eu não posso ir a esse evento? Porque é um evento fechado para os funcionários do IBP. Esse é uma roda de conversa só nossa. Espero que vocês tenham gostado do que tinha na mesa de vocês hoje, né? Não sei se eu mostrei para vocês, Cris, elas ganharam, todas as mulheres ganharam esse livro e uma mensagem minha, da Silvi e da Valéria. A Silvi e a Valéria não puderam estar aqui hoje com a gente. Esse livro que vocês ganharam, eu conheci no programa de mentoria da Petrobras, numa abertura que eu e a Cris fomos fazer, tem um mês, né? Mais ou menos. E ele traz uma coisa muito bacana, que é mostrando o quanto a história é enviesada para o lado dos homens, né? Em coisas que a gente nem imagina, desde o tamanho das roupas, desde o formato dos banheiros, né? Desde os macacões das operações de plataforma, que não são o mais adequado ao corpo feminino, desde das métricas, né? Do metro, por exemplo, tudo é feito a partir do corpo, do pensamento, né? E da racionalidade masculina. Então, a gente não tem lugar de fala, a gente não tem lugar de pensamento, a gente não tem lugar de estrutura de raciocínio. Já não tinha no passado e ainda não temos, né? Mas a gente vai chegar lá. Por que eu criei esse espaço aqui hoje, né? Para a gente discutir, para a gente conversar? Na verdade, é uma roda de conversa para o Dia Internacional da Mulher, para a gente conversar. E eu me cerquei de pessoas que eu gosto muito. Acho que vocês todas conhecem, quase todas as convidadas que estão aqui. Elas vão apresentar. Eu queria reunir também entidades que também representam mulheres, né? Então, a Cristina Pinho vem em nome do Mulheres em Operações. A Denise Santos vem em nome do Terça com Elas, onde eu tive um prazer e a honra enorme de falar ontem à noite, é por isso que eu estou sem voz. A Lígia vem em nome do Mulheres de Energia, do qual eu também tenho um orgulho enorme de fazer parte. A Júlia vem em nome, que tem, da Comissão da Mulher, da ABA, e Associação Brasileira de Advogados, isso. E a Renata Isfer vem em nome do Sim, Elas Existem, também do qual eu tenho um orgulho enorme de fazer parte. Então, na verdade, a gente vai fazer só uma roda de conversa para a gente comemorar o dia de hoje, para vocês comemorarem e lerem o livro que vocês ganharam. Tomara que vocês tenham gostado da mensagem que eu deixei para vocês. Eu acredito que a gente tem muita coisa para comemorar, mas ainda falta. Eu vou te dar um livro, Sheila. Tá? Eu estou te olhando. Eu estou vendo você de penetra na minha festa. Eu estou vendo a Sheila de penetra na minha festa. Eu vou te dar um livro, Sheila. Eu tenho uma frase que eu anotei que é: os homens confundem o próprio ponto de vista com a verdade absoluta. Isso é um fato. Isso é uma frase desse livro que eu anotei aqui. Mas hoje eu trouxe essas mulheres incríveis aqui para que elas compartilhem o que teve de bom no caminho que nos trouxe até aqui. De alguma forma, cada uma de nós é líder dentro de um segmento. E eu queria que cada uma compartilhasse o que deu certo até agora, né? Porque o que deu errado a gente sabe todo dia, né? É aquela sensação ruim de passar numa rua escura, é quando falam com você olhando para o seu decote, é você não ser escolhida para ir a um determinado evento, é você ser preterida pela cor da sua pele, tudo que deu de ruim ou que ainda dá, ou o salário 20%, 30% menor. Tudo isso a gente sabe, é a Lei Maria da Penha, tudo isso a gente sabe das violências e das dores que a gente sofre. Mas eu queria falar hoje do que tem de bom, do que a gente já ganhou no caminho até aqui. E, como eu gosto de dizer, o vetor tem que ser progressivo. É daqui em diante, é da pauta que a gente construiu daqui para frente. A gente tem uma série de coisas para celebrar. Licença maternidade de 6 meses, um olhar mais atento em relação a casos de assédio, e isso tem implementado aqui no IBP. Eu acho que isso foi uma grande vitória nossa aqui. Uma discussão mais aberta em relação ao papel da mulher, ao papel multifacetado da mulher, a nossa jornada, ao trabalho doméstico da mulher e as consequências, a questão de progressão de carreira.
a importância de políticas de diversidade, equidade e inclusão dentro das companhias, que eu estava até brincando ontem, os modelos mentais masculinos, héteros, de cabeça branca, barrigudos e de blusa azul, não têm mais as respostas que esse mundo pandêmico, transacional e recessivo precisa. Eles não têm mais as respostas. Então, a inclusão feminina, a inclusão de raça, a inclusão de gênero, a inclusão de credos, a gente ainda falou de credos ontem, né? Essas inclusões trazem um olhar diferente e esse olhar traz soluções, e soluções significam dinheiro na mesa. E é isso que interessa. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas, e nessas perguntas vocês coloquem as mensagens que vocês querem passar. Eu quero agradecer demais a Lígia e a Renata. A Renata veio de Curitiba, a Lígia veio de São Paulo. Eu não paguei a passagem de ninguém, eu não paguei a hospedagem de ninguém, eu só vou pagar. Eu sou muito pão dura, todo mundo sabe, a empresa inteira sabe que eu sou super pão dura. Você que me ensinou a ser pão dura, muito pão dura. Então, eu quero agradecer demais a todas vocês, 5, mas em vocês 2, em especial, pela gentileza de terem vindo aqui para o Rio. Eu não posso não começar pela Cris. Cris, quero que você fale o que é o Mulheres em Operação e quero que você conte para a gente o que você percebeu nesses anos da sua experiência na indústria de óleo e gás. Acho que você é a única mulher que trabalhou embarcada aqui entre todas nós, né? O que evoluiu nesses padrões, né? Traz para a gente um pouco o que é o Mulheres em Operações e um pouco do que teve de bom do que você viu de lá para cá, Cris. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estar nessa casa que eu tive tanto prazer de trabalhar durante 2 anos e 3 meses é uma felicidade. Então, muito bom de ver todas as minhas amigas e amigos aqui de novo reunidos e os novos que eu não conhecia. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Bom, o que é o Instituto Mulheres em Operações? O Instituto Mulheres em Operações é uma instituição sem fins lucrativos que eu estou ajudando a fundar, sou a vice-presidente, e ele visa atrair mulheres para as operações das indústrias, não é só a operação de óleo e gás, das indústrias como um todo, inclusive porque o Instituto ele é mais paulistano do que até carioca. Eu sou a única representante da indústria de óleo e gás. Mas nós temos lá a indústria farmacêutica, nós temos logística, nós temos tudo. Tudo que é operação, ali a gente quer atrair. E o Instituto ele visa o letramento, a educação dessas mulheres, o advocacy, para que a indústria entenda, um banco de dados, onde, então, a gente tem um banco de dados rico, onde a indústria possa, então, buscar mulheres para trabalhar em operações. E por que a gente quer operações? É mais ou menos como a gente quer mais mulheres na carreira STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Então, por quê? Porque a gente sabe que muitas empresas, gente, ainda, para que você tenha uma carreira sempre ascendente, que você chegue nos pontos mais altos das indústrias, tem que passar pela área de operação. É bom que passe pela área de operação, que você não fique só na área corporativa. A gente sabe que é bom você estar no core business. Então, o grande objetivo é a gente sensibilizar a indústria para que nós temos mulheres preparadas que podem estar, e aí, para essas mulheres, então, a gente ser a grande ponte de conexão, além de fazer, claro, seminários, mentoria e educação. Então, o Instituto ele está em construção. A gente está fazendo agora assim, os contatos com as empresas estão se associando ao Instituto, então vai ser uma instituição que vai ter associadas pessoas físicas e jurídicas, de forma que a gente tenha, então, esse novo ambiente. Essa é a proposta do Instituto Mulheres em Operações. Sobre o que eu vejo que mudou. Muita coisa mudou. Mudou o respeito pela existência de mulheres em operação no sistema, na indústria de óleo e gás. Mudou a vontade das indústrias atraírem, das empresas desse segmento, atraírem mais mulheres. Mudou as políticas que realmente eles começaram a comunicar de maneira mais clara para a ascensão da mulher, que não seja só um tokenismo. Então, isso mudou. Mudou mais a conversa, mudou a vontade de fazer a mudança. Então, como é que eu sei isso? Eu sei porque eu tenho participado de muitas rodas de conversa, palestras, dentro dessas empresas do segmento de óleo e gás.
porque as pessoas me chamam para falar porque eles querem que eu fale não só da minha trajetória, mas da experiência que eu estou vivenciando como mentora, como participante da Comissão de Diversidade do IBP, como participante do Instituto Mulheres em Operações, como co-chair da WCD, e assim vai. Então, eu acho que tem, sim, evoluído bastante. Não está na rapidez que a gente precisa. A gente continua com um grande problema. Atraímos muitas mulheres para entrar, mas a subida continua sendo um problema sério. É um funil muito diferente. E por quê? Porque não basta só a vontade das empresas quererem fazer a mudança. Elas têm que ser mais ambiciosas. E isso é o que eu acho que está faltando com mais garra, a ambição. E a ambição, o que é? A ambição é você ter cota? Não fala essa palavra. Ai, meu Deus, vou ter um treco. Tá bom, não quer falar cota? Então, tenho meta. Mas metas com indicadores eficazes, com indicadores que eu vou acompanhar, com planos de ação que existem, com metas no gerenciamento de desempenho dos gerentes e das gerentes. Então, isso é o que eu acho que muitas já estão fazendo, mas é isso que está. Essa é a grande ambição que está faltando. Mas estamos, sim, no caminho. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente cria uma consciência coletiva para o problema. Não é só a consciência, mas é você reconhecer o reconhecimento de que, sim, nós estamos num país que tem um racismo estrutural e temos um machismo estrutural. Então, reconhecendo isso, a gente avança. E eu acho que muitos dos nossos gerentes precisam ser letrados ainda. Certamente, Cris. Excelente. Esse machismo estrutural, a gente estava falando isso ontem, né? Perdão, gente. Tem uma semana que foi autorizada que a mulher possa fazer laqueadura sem autorização do marido. Você não sabia? Não, tem uma semana. Eu não sabia que eu tinha que ter autorização. Eu não sabia nem que eu tinha que ter um marido. Pois é. Não sabia nem que eu era obrigada a ter um marido, Meu gente. marido eu não tenho. teve que dar autorização. Eu não Agora, tenho nem saiba marido, do que como é que eu ia mais. fazer? Vocês não sabem disso. Os homens também tinham que ter autorização das mulheres. Olha, isso. Eu dei autorização para o meu marido. Isso eu não sabia. Isso é o Estado se metendo na sua vida. Absurdo. Mais do que autorização, eu fiz ele lá na clínica. Rê, deixa eu aproveitar o gancho que você se meteu na conversa. Adoro. E vou passar a palavra para você. Quero que você fale. Quero que você explique para a gente o que é o Sim, Elas Existem. E que você fale dessa lista, né? E já vou dizer que o Sim é uma lista. Se ela teve impacto nesse ano e se a gente pode dizer que foi um tremendo sucesso na Rio Oil, né? Na Rio Oil e Gás. E o que você viu de resultados práticos do Sim, Elas Existem, do lançamento, que foi na Rio Oil, até agora. Rê, obrigada por estar aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com o IBP. E o que eu achei particularmente muito... Até quando eu vi, quando você mandou o folder, é ver que a diversidade está aplicada em praticamente todas as formas, quando a gente está olhando aqui, né? Porque eu fui no Congresso das Mulheres da Energia e meu painel era todo branco. E o primeiro painel também era, e o terceiro painel também era. E ver, assim, abraçar essa causa da diversidade, inclusive da diversidade negra, no Dia das Mulheres, é tão importante e mostra o quanto a gente está avançando. Bom, pelo menos em discurso a gente tem avançado muito. mas eu entendo que isso é muito importante. O Sim, Elas Existem, ele surgiu de uma lição que, na época, a Fernanda se juntou a gente na sequência, mas, na época, eu e a Agnes, a gente aprendeu que não basta... Porque, às vezes, bate-se muito no discurso. Não tem mulher, porque não tem mulher no setor. Quantas vezes vocês já ouviram aqui falar, não, mas é que esse setor é muito masculino. É muito masculino. Por isso que não tem mulher. E você ficar falando que é muito masculino e que não tem mulher, você acaba reforçando esse estereótipo. Agora que eu vi a Silvia. E você acaba gerando, não tendo essa expectativa de mudar, porque, afinal, é assim, não tem o que fazer, né? Então, o Sim, Elas Existem para mostrar que a gente existe e que não é um setor masculino, é um setor feminino, masculino, de tudo. Ele é um setor que tem muitas mulheres boas, então não é porque assim, não tem ninguém lá porque não tem mulher. Gente, eu sou chata, né? Eu estava conversando até da composição das secretarias do Ministério, que eu venho do Ministério, já fui do Ministério de Minas e Energia, das escolhas, das indicações para a diretoria da Petrobras. E tudo homem, tudo branco.
né? Camisa azul, De cabeça camisa branca. azul. E eu E tenho eles um são comentário barrigudos mal. também. E um Barrigudos e corte de cabelo horroroso, Ô, gente. Eles mas não eles vão são muito direito no bregas. barbeiro. Não vão no barbeiro. Espero que não tenha nenhum homem aqui de camisa azul. Não, sempre tem. Ah, Com ali, o cabelo mal Vitor de camisa cortado. Meu Deus, azul, quem? cabelo mal cortado. o Nada Vitor contra, tá tá? ali. Sempre Ele tem. tá com o cabelo bem cortadinho, ele já podia. Sempre tem, ó. Tem aqui, ó, um Moschini aqui também. E daí eu fui falar, e o que me deixou assim, eu vou confessar que esse ano até fiquei meio triste, assim, porque eu sempre via todo mundo muito unido nisso, vamos botar, e depois, e o Sim começou com uma lista, eu já chego lá, ele avançou muito e, de repente, parece que deu um passo para trás que me deixou triste, e o pior foi eu ouvir, assim, de mulheres engajadas e que sempre se envolveram, dizer assim, não, mas aqui não tem mulher. Tem uma lista com 399 nomes, que o teu nome está lá e que eu divulguei para todo mundo. Não vem me dizer que não tem mulher. Pode não ter mulher que fulano ou fulana conheça, pode não ter mulher que é exatamente da tua confiança do passado, mas se você fizer uma busca ativa, e aí eu acho que é mais do que... é engraçado que eu chamo mais de vontade do que de ambição. Porque se você tem vontade de verdade, não é assim, não chegou nenhuma mulher aqui. Não, eu quero. Se eu quero, cadê? Me mande currículos de mulheres. Me mandem currículos de negros, me mandem currículos de pessoas da comunidade LGBT. No Empodere-se, que vai chegar na questão, e eu estou falando de tudo, né? Desgraçada essa Renata. A gente fez isso, a gente falou, eu quero que tenham mentoras, mentoradas e palestrantes negras, eu quero que tenha mentoras, mentoradas do norte e do nordeste. A gente ainda foi do norte e do nordeste. Da comunidade LGBTQIA+. A gente quis tudo e a gente conseguiu. Por quê? Porque a gente fez uma busca ativa, pediu recomendação, eu quero alguém com esse perfil. E você, buscando de verdade, você consegue trazer essas pessoas. Mas você tocou num ponto bom, né? A gente queria, a gente foi atrás, a gente buscou, né? Era um trabalho, eu, você e a Agnes, a gente catou isso, né? A vontade de verdade, Tem não que a vontade catar. do discurso, a vontade real. Mas o Sim, voltando, então, para a pergunta dela, então, na ideia, o projeto inicial dele foi fazer uma lista, justamente, de mulheres, porque como não tinha, na época, nenhuma mulher diretora da ANEEL, na NP, não tinha nenhuma diretora de estatal, não tinha nenhuma mulher secretária no Ministério, e a gente sempre ouviu esse discurso, foi fazer uma lista, a gente pediu colaborativa, apartidária, para todo mundo que pudesse, voluntário, porque não tem fim lucrativo nenhum, para todo mundo indicar mulheres que entendam que poderiam ocupar essas posições, né? Então, a lista surgiu assim, e o que eu acho que mais trouxe o Sim, Elas Existem, a lista do Sim, Elas Existem, das lições, foi o debate público. Porque a gente tinha até um medo de falar disso no setor, e, de repente, estava todo mundo falando, saiu no jornal, saiu em tudo que era lugar, daí eu ia falar com o ministro, olha, eu apoio, viu? Estou indicando uma mulher para a ANEEL. Que está na lista. Que está na lista, olha, indiquei. Assim, por isso que eu falei no começo, eu fiquei muito feliz com o avanço, porque tivemos duas diretoras na ANEEL, primeira mulher na EPE, porque ele é muito mais voltado para o setor, surgiu muito para o setor público, né? E a Heloísa na EPE, a Elisa na ANEEL e depois na ONS, primeira mulher na ONS. A própria Agnes foi para a ANEEL. Foi para a ANEEL, eu virei secretária, a Marisete foi secretária executiva, você foi no governo do Rio de Janeiro. Então, assim, várias mulheres que estão na nossa lista conseguiram cargos e as pessoas vinham, olha... porque a lista provocou esse debate. Então, os homens, quando escolhiam para nomear, falavam, olha aqui, eu estou nomeando, eu estou junto com essa causa. Então, eu acho que a grande vitória que a gente teve foi essa. Mas ele é geral, não é só isso. A gente chegou a fazer podcasts, a gente chegou a fazer... tem ainda uma coluna na IPBR para quem quiser escrever, mulheres que queiram escrever sobre o tema, que se considerem especialistas. E tem uma lista nova que eu convido aqui todo mundo que saiba falar sobre algum assunto a se inscrever no nosso site do Sim, Elas Existem. Você coloca lá a sua foto, o seu mini bio e o assunto sobre o qual você fala. Porque outra coisa que a gente escuta muito é não tem mulher nesse painel porque não tem mulher. A gente está querendo criar um banco de dados enorme para dizer assim, tem. Precisa de mulher para hidrogênio? Está aqui, clica aqui, tem. E a gente colocou uma coluna específica para você fazer sua autodeclaração se você também é negra. Porque se chegarem e disserem, eu quero mulher, mas só consigo mulher branca, eu não acho mulher negra, está aqui. Essas mulheres estão já colocaram lá que elas sabem falar e elas são negras também. Eu escuto muito isso, mas não tem mulher que entende de hidrogênio. Como não? Eu estou fazendo o que aqui?
Então, assim, e daí a cada uma de vocês, e inclusive de quem está aqui, entrar no site, se inscrever, botar lá seu Bill você acha apta, que tem. Porque não precisa ser C-level para falar num evento, às vezes é que é um evento técnico. Às vezes é a pessoa que tem um mestrado, ou a pessoa que trabalha há 20 anos no setor e sabe mais sobre a operação daquilo do que o CEO. Cada evento tem um perfil, eu vou parar de falar. Isso, quando eu mexer a mão assim, ó, você já sabe, fala muito. Ela fala demais, é sempre assim. Júlia, vou passar para você, que você fale para a gente o que é a Comissão da Mulher e que, do ponto de vista do ordenamento jurídico, né, para trazer esse olhar para a gente, o que tem a mais na legislação aí sobre a proteção da mulher, além da conhecida Lei Marinha da Penha. E obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez, Júlia, por favor. Bom, eu que agradeço. Mais uma vez me desculpo pelo atraso. Eu não vim de Curitiba, mas eu vim do Recreio. Então é quase a mesma coisa. Bom, eu estou muito honrada de estar aqui dividindo o painel com grandes representantes da indústria. Queria me apresentar, eu sou Júlia Kerr, sou advogada e eu estou atualmente presidente da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem um trabalho de informação, de conscientização a respeito dos direitos das mulheres, do empoderamento, da necessidade de um olhar realmente com perspectiva de gênero. A gente tem na justiça, hoje em dia, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, mas eu acho muito que essa perspectiva ela tem que estar em todos os ambientes, em todos os lugares, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que eu acho que é o grande marco que se fala quando você pensa numa proteção específica para a mulher, mas, na verdade, a gente tem proteções muito mais importantes e antigas, mas que, infelizmente, não se fazem efetivas por uma questão cultural, né? A nossa Constituição, para quem não é da área do direito, a Constituição é a lei maior que se pode ter num país. A nossa Constituição, ela prevê, sim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer espécie, de raça, credo, gênero, enfim, ela utiliza, né, textualmente sexo, mas aí a gente precisa do letramento em gênero para a gente entender que há diferenças, que nossa sociedade é machista e patriarcal, e isso traz impactos muito grandes. Então, a nossa Constituição, ela traz a igualdade formal, né? Ela traz, inclusive, no aspecto trabalhista, né? Ela traz lá no artigo 220, no artigo 7º, tem o inciso 20, que fala que a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Tem também o 30, que fala sobre a proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor, estado civil. Está na Constituição, a gente não precisaria de novas leis, né? Mas a verdade é que quando a gente fala muito nos temas e quando novas leis aparecem, a vantagem é que a gente vem a rediscutir o tema, né? A trazer ele à reflexão. Então, a gente tem a própria Lei Maria da Penha como uma legislação que não implica só o delegado, o juiz criminal, a vítima e o agressor. Não. A Lei Maria da Penha, textualmente, ela traz que toda a sociedade está implicada no combate à violência de gênero, a promoção dos direitos básicos e fundamentais das mulheres. São direitos humanos. Então, ela traz que todo mundo, toda a sociedade, ela tem que atuar em parceria com o governo, com os órgãos oficiais, por conta própria, empresas, escolas, todos, cada cidadão tem a responsabilidade de promover a proteção. E aí a gente passa para uma outra etapa, que eu acho que é importante dizer, que é a questão do incentivo, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas leis que foram promulgadas aqui há um tempo atrás, elas estão, salvo engano, de 2021, que trazem a obrigatoriedade, a primeira delas, a obrigatoriedade das empresas com mais de 100 empregados, em que 60% da força de trabalho seja do sexo masculino,
a promoverem obrigatoriamente, uma vez por ano, uma palestra sobre violência contra a mulher. Sob pena de uma multa em UFIR, que não é nada muito relevante, e que precisa de fiscalização. Mas por quê? Eu me pergunto, primeiro, por que só as empresas que tenham muitos homens? Né? Porque a verdade é que a gente precisa que essa consciência seja trazida às mulheres, porque muitas mulheres em situação de violência não se reconhecem em situação de violência. Então, é fundamental que a informação chegue. Agora, recentemente, a gente teve uma inovação legislativa que também trouxe a obrigatoriedade da violência contra a mulher constar nos currículos básicos de educação. Porque é desde cedo que você tem que criar a condição adequada para que essas violências sejam identificadas e, obviamente, combatidas. Então, as nossas legislações, elas são muito ricas. A própria Lei Maria da Penha é uma lei muito festejada, é a terceira melhor lei do mundo em proteção da mulher, mas a verdade é que, ainda que a gente tenha boas leis, elas não são suficientes. A gente precisa de boas práticas e precisa de engajamento e comprometimento de todos. Certamente, e que isso seja implementado nas empresas também, né? Ficou muito claro na sua fala. Obrigada, Júlia. Denise, vou passar para você. Você é uma líder, né, da bandeira da mulher negra, né? A gente falou muito sobre isso ontem. Eu não tenho esse lugar de fala que você tem. Eu sinto as dores do mundo masculinizado. Eu entendo as suas dores. Eu entendo as dores do mundo masculino, mas as suas são muito mais duras e muito mais pesadas, né? Fala pra gente o que é o Terça com Elas e o que você viu mudar nos últimos tempos no mundo corporativo para a mulher negra. Denise, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. A gente fez um estrago contigo, né? Você perdeu a voz Fez, mesmo. eu perdi Meu a Deus voz. do céu. Deixa eu dar só um step back. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, assim, ao lado de vocês. Vocês realmente são referências. Eu estou super, super feliz de estar ao lado de vocês também. Eu sou a Denise. Eu acho que é legal me apresentar também como a Juliana. Júlia. A Júlia falou, porque eu também faço parte da indústria. Eu sou a Denise Santos. Eu sou engenheira mecânica. Trabalho há 22 anos com contratos na área de procurement, na área de suprimentos. E desses 22 anos, 15 eu trabalho na Shell. Sou gerente de suprimentos da Shell, sou uma das fundadoras da Bipower, a rede pela equidade racial da Shell, e sou também uma das fundadoras do projeto cultural Terça com Elas, que é um projeto para empoderamento feminino, né, baseado na coletividade, né, com o objetivo da gente levar a equidade de gênero, racial e social, através da fala e da troca entre mulheres, né? Basicamente, me juntei com algumas amigas e descobrimos que a gente tem paixão por diversidade e inclusão, e a gente queria um lugar, um espaço onde a gente pudesse falar, mas de uma maneira muito transparente, sobre todos os assuntos voltados do universo feminino. E é isso que a gente faz uma vez por mês. A gente se junta e a gente tem um pilar de roda de conversa, com música feita por mulheres e com uma feira colaborativa do lado de fora para mulheres empreendedoras. E a ideia é que a gente fale, né? E a gente fale muito e a gente fala de uma maneira aberta. E aí, já trazendo, respondendo um pouco em relação à sua pergunta, eu não vou nem repetir um pouco, né, da evolução em relação à diversidade e inclusão corporativa, acho que a Cris falou um pouco, a Renata também um pouco. Evoluímos, né? Não alcançamos tudo que deveríamos alcançar, mas trazendo um pouco para o aspecto da equidade racial e voltado principalmente para a mulher preta, né? Eu acho que, para mim, o pulo do gato é a gente poder falar abertamente sobre o que acontece dentro dessa agenda que a Cris falou também aqui no início. Esse é o grande pulo do gato. Isso não existia antigamente, né? Porque, sim, é um assunto muito sensível e a gente tem que trazer isso à tona para que a gente possa fazer as mudanças de maneira estruturada. Um exemplo, não sei se todos aqui puderam ler, tem um relatório da McKinsey chamado Women in the Network Workplace. Ele sai todo ano, se alguém não leu aqui, eu acho que é legal.
o último que saiu do ano passado, ele trouxe um recorte muito interessante em relação à mulher preta. É um relatório onde eles fazem uma entrevista com mulheres que trabalham nas Américas, né? Mulheres no ambiente corporativo. E eles identificaram que 41% das mulheres negras elas querem ser altas executivas das empresas. Você leu isso, Cris? Querem ser altas executivas, elas querem chegar lá, ao contrário de 27% das mulheres brancas. Nós temos mais ambição que vocês, mulheres brancas, aqui. Em contrapartida, o mesmo relatório mostrou que nós, mulheres negras, a gente não verbaliza sobre isso dentro das nossas empresas. A gente não fala que a gente quer seguir, que a gente quer alcançar, que a gente quer seguir em frente. Por quê? Porque tem ali um bloqueio psicológico, um medo em relação a isso. Por quê? O mesmo relatório mostrou, porque nós somos mais suscetíveis, né, quando tem pequenos erros do dia a dia, do trabalho, né, do meio corporativo, nós somos suscetíveis mais a serem chamadas em relação aos erros. Está fazendo errado, né, Denise? Isso não está certo. As mulheres negras e as latinas também elas sofrem muito em relação a fazerem alguns erros e serem chamadas em função disso. Ao mesmo tempo, a gente também não tem aliado. E aí eu falo de homens e mulheres. O relatório também mostrou isso. Nós não temos aliados, ou nós não temos uma quantidade de aliados iguais às das mulheres brancas. E a gente também não tem sponsor, né? Alguém de cima, né? Que é alguém que advoque pela gente para uma promoção, para fazer um postzinho, né? Indicando, pô, trabalho legal que a Denise fez. Ou seja, a gente já não consegue chegar. Quando a gente chega, a gente não tem aliado e nem parceria, nem apoio. Perfeito, lindo, maravilhoso. E aí a gente faz o ladinho, né, do espelho, né? Desculpa, do pescoço, que a gente olha aqui e não vê muito. A gente fez aquela arena lá da Rio Gués, que eu até citei isso. A gente fez um bate-papo com o IBP sobre síndrome do impostor. Não tinha mulheres negras. Aqui também não tem, gente, olha. Né? E a gente tem que falar muito abertamente sobre isso. Isso fora as outras mazelas. Né? Eu sempre cito, moro no Leme, né? Tá lá andando na Avenida Atlântica, né? Do lado do meu cara branco, lindo, gostoso, maravilhoso. Aquela dali que está ali não é a executiva, né? Gerente de suprimentos da Shell Brasil. É prostituta mesmo, de luxo, né? Porque de luxo, né, Cristian? Não posso ser outra prostituta aqui. Mas é a prostituta do lado do gringo, né? Então, e isso é constrangedor, gente? Sim, é constrangedor, mas a gente precisa falar sobre isso, porque não tem mulheres como eu na Avenida Atlântica, no restaurante do lado de casa, né? No prédio lá do Ventura, nesse prédio daqui, e nem nas empresas. E as estatísticas mostram, não preciso ficar citando isso para vocês, porque acho que vocês já sabem. Né? Então, é sobre isso, é o fato da gente falar abertamente sobre isso, para a gente poder trazer à tona essa mazela e entender que, sim, a gente pode estar lá. Né? Eu estou aqui falando com vocês, e a gente tem que fazer esse olhar mudar. Progredimos, mas, como a Cris também falou, a gente está ainda distante, a gente precisa avançar. E a gente falou um negócio ontem, a Ana Serrano estava com a gente ontem. Ah, é. E a Ana fez uma colocação muito legal, que é sobre os limites que a gente nos impõe. E ela falou que isso é uma coisa muito latina, né? Total. Foi muito bacana. Você quer trazer o que ela falou? Sim, ela evidenciou, a Ana, ela participou, a gente participa ainda do GT de Diversidade e Equidade Racial aqui do IBP, e ela falou, olha, eu tenho muita dificuldade de fazer valer essa agenda de mentoria, porque a maior parte das mulheres, principalmente as negras, elas entendem que não podem chegar lá. Gente, é difícil para a gente poder chegar. A vida inteira a gente escutou que a gente não deveria estar aqui. Né? E quando a gente está, a gente não vê ninguém que se pareça com a gente. Né? Como é que eu vou explicar? Como é que essa conta bate se as estatísticas mostram completamente diferente? E o que a Ana estava falando é que ela fala para as mentoras dela, você pode, você é inteligente, você chegou até aqui, você pode muito mais. Né? E a gente que tem uma cultura, eu morei fora há muito tempo, né? A Silvia deve ter essa mesma percepção. Engraçado, a gente tem a mente, às vezes, um pouco mais aberta. Geralmente, eu estou numa sala, estou numa reunião, dificilmente eu me acho menos inteligente do que aquele cara que está ali. Principalmente se ele for branco, hétero, de cabeça branca e blusa azul. Dificilmente eu vou achar... Esse e barrigudo. Esse filho da mãe não é mais inteligente que eu mesmo. A gente falou sobre isso, sobre empoderamento. Eu acho que tudo está muito ligado. Eu só estou aqui hoje
Porque eu fui empoderada desde pequeno para me achar uma potência. Eu me acho o máximo. Acho que eu não cheguei ainda onde eu tinha que chegar. Acho que eu ainda tenho muito o que fazer. E eu entendo que a minha cor da pele ela vai fazer, sim, muita diferença, porque faz desde que eu nasci. Eu sou diferente. Graças a Deus, somos diferentes. Mas as pessoas têm que saber lidar com a minha diferença. Mas eu aprendi isso aos trancos e barrancos através de, né, fatores de racismo mesmo que aconteceu comigo. Mas, desde pequena, cara, você vai estar ferrada, mas você... Desculpa a expressão, eu não posso falar palavrão aqui, né? Pode. Hoje eu deixo. Pode falar. Você Ela pode. que manda aqui. Você Pode, fala, pode. Fala baixo, porque eu Fala sou baixo. corporativo. Sou muito boa. Você é amiga? Ó, síndrome do Você- impostor. Se falar, a gente tem que tá gravando aqui. Não, agora falando sério, a gente precisa entender que a gente pode chegar. Eu só estou aqui porque eu entendi, desde que eu me conheço por gente, que eu poderia chegar em qualquer lugar. Mas não é fácil o mundo inteiro te mostrando o contrário. Não é fácil. Imagino. Obrigada, Denise. Gente, façam perguntas. Aninha, tem mais microfones para a plateia? Não? A gente gastou todos? Chegamos no limite, vou mandar comprar mais Fernanda, microfone. Não tem orçamento. Fernanda, você esqueceu. Não, eu vou nela, calma. Fala com ela. Olha só, não se mete. Quem manda aqui sou eu. Eu sou a dona do negócio. Não se mete. Eu vou passar a palavra para ela, gente. Lígia, fala para gente do Mulheres de Energia, o que é o Mulheres de Energia e como você percebe a influência desses grupos de inclusão feminina na sociedade. E obrigada por ter vindo de São Paulo até aqui, Bom, sem pagar nada. sem pagar. Bom, obrigada a você pelo convite, a todos por me receberem aqui. É a minha primeira vez, espero voltar. E para falar para um público que é bem diferente, porque eu trabalho com energia, mas até recentemente a minha energia elétrica ela não estava tão ligada a esse mundo de óleo e gás. Então, eu realmente quero voltar mais vezes. Quando você ligou e falou assim, você pode falar dia tal? Eu falei assim, cara, para você eu posso tudo. E eu acho que é o que define ser mulher. É dar apoio, é ser amiga, é estar ali para sua amiga. Cara, eu quero alguém que fale sobre isso. Você fala, brother, eu vou aprender a falar e vou falar para você, só para poder cumprir aquele papel. Eu acho que a gente, no fim das contas, criou essa rede para isso, né? Eu sou advogada de escritório, então é um ambiente, além de ser energia super masculino, escritórios de advocacia também são. E ainda que existam mulheres, essas mulheres elas também têm essa dificuldade de ascender e de chegar lá, né? E eu enfim, passei alguns anos fora, voltei e não conhecia as mulheres e até recentemente eu negava que a gente sofresse preconceito, porque eu não sou negra, eu sou branca, eu tenho um cabelo liso, por muito que eu tente fazer babyliss, não enrola, então eu não via, não era tão palpável para mim. Eu falava, não, eu sou boa, eu fui promovida, ou eu cheguei até aqui. E aí eu me dei conta de que não. Tem algum lugar que você não consegue, algum ponto do qual você não consegue passar, um ponto que você não consegue transcender, um teto de vidro. Eu falei assim, eu acho que talvez, não sei se tem, mas... Quem são essas mulheres? Quem são as minhas pares no setor? Quem são as lideranças? E aí surgiu a ideia do grupo, né, durante a pandemia, né, de reunir, na verdade, começar pequeno, porque eu, bem impostora que sou, como acho que todo mundo tem um pouquinho dessa síndrome, falei assim, quem vai querer ser do meu grupo? Ninguém vai querer ser do meu grupo. E eu falei assim, não, vou começar, vou chamar amigas, vou chamar... E outra coisa, eu comecei a perceber, eu vou chamar quem eu quiser, por quem eu me sinto inspirada, né? Eu quero estar entre as melhores, eu quero aprender com essas mulheres. Se elas me derem tocubina, tudo bem, não vou ficar triste, mas eu vou chamar. E aí responderam todas essas estrelas do firmamento, inspiração, elas responderam e elas queriam fazer parte de um grupo. E isso me mostra que nós mulheres somos muito, muito carentes de boas iniciativas, sobretudo boas iniciativas que nos unam como mulheres, porque quando a gente criou o grupo, eu falei, olha, isso é um grupo de networking, mas nada impede que nós sejamos amigas depois, porque certamente há mais do que apenas o fato de ser mulher que nos une. E tem. E isso vai sendo descoberto em cada conversa, em cada encontro, né, em cada pedido de apoio, dúvidas. Olha, alguém tem algum material sobre isso, ou uma pesquisa, né? Como que calcula? Então, assim, é uma troca constante e muito, muito enriquecedora para todas nós.
né? Porque, no final das contas, ninguém sabe tudo. E quando a gente questiona... quando eu pensei, quem que eu quero chamar? Eu quero chamar gente também, não só do setor elétrico, mas óleo e gás, porque a gente está vendo, enfim, olhando para o futuro, eu quero aprender isso, eu quero eólica offshore, tem tantas sinergias, então eu quero chamar também aquelas que não têm a mesma carreira, não era um grupo de advogadas do setor elétrico e tal. E o nome, né, Mulheres de Energia, foi um nome que elas criaram, que a gente surgiram, vamos votar, e todo mundo votou. Então, hoje em dia tem mulheres da energia também, e tudo bem, porque no final das contas a gente apoia, são mulheres também querendo chegar em algum lugar. Né? Elas não precisam ter o mesmíssimo nome, seria ótimo, todo mundo pudesse também ser criativa, mas tudo bem. Né? Eu acho que, no final das contas, a gente se apoia. Esse é o princípio, e aprende umas com as outras. Né? O princípio também era ensinar, a gente fez muitos webinars no início, né? O grupo surgiu na pandemia, a gente continuou fazendo até um ponto que a gente viu que não tinha mais tanto interesse por esses webinars. Então, a gente agora está pensando em outros formatos para que o nosso grupo, esse grupinho que começou pequeno, mas que a gente vê valor em deixar pequeno também, possa alcançar, atingir outros públicos, que não aquelas do grupo inicial, porque é sobre inclusão. Né? Então, a gente quer chegar até as outras fora do grupo, não tão próximas. Boa. Eu tenho que te dizer que o estatuto está pronto, tá, amiga? Eu vou te Ai, mandar. que ótimo. Eu consegui terminar. Obrigada, Lígia. Vou te passar a palavra de novo, Renata, porque você está doida para falar. Eu já peguei o microfone. Eu sei, eu estou te vendo. Fala para a gente da nossa outra iniciativa, que é o Empodere-se. Explica, aqui no IBP a gente tem um programa de mentoria, que a Cristina começou, um programa de mentoria feminina entre as empresas de óleo e gás, e que é um sucesso. Só esse ano a gente teve, ano passado foram 120 duplas, Cris, para você saber, já é uma super fonte de receita, tá? Porque eu sou dinheirista e pão dura, muito dinheirista, muito pão dura. Então, muito, muito. Então, foram 120 duplas ano passado. A Karen está aqui. Cadê a Karen? Levanta a mão, a Karen está aqui, a dona do programa de mentoria. Olha só, eu queria só falar que a gente também pode gostar de dinheiro, tá? Nós, Não, claro que mulheres, pode. fomos ensinadas... Claro que pode. Ah, não, o dinheiro não é tão importante. Aí você vai naquela entrevista, não, o dinheiro, não, veja bem, tem outras coisas que eu gosto. Não, eu quero dinheiro, sim. Não é. Eu uso dinheiro, eu quero Eu dinheiro, discuto. sim. Se for dólar, Meus melhor tratamentos ainda. Se for dólar, gostamos muito de Entendeu? dólar. Pode Porque botar dólar na minha cueca, não tem problema. Eu também não gosto. tenho Então, problema com dólar. somos dinheiristas. Estou precisando Tem conversar nem muito com problema você. dizer. Ó, Todas as minhas palestras estão cobrando muito baratinho. Ih. Meu filho fica louco comigo. Pode Como cobrar assim? mais. Só isso? Pode cobrar mais? pode cobrar E as mais. pessoas que vão de graça? Como é que Eu fica? vou de graça também. Eu também. Para de ir de eu- graça, garota. Pois é, a gente tem que aprender. Para as amigas a gente vai, É né? isso que quer dizer. É, né? concordo. Fica Para quieta. de Renata, graça, tira desliga esse microfone número 4 aqui, Aninha, por favor. Esse número 4 aqui você desliga dessa convidada. Explica pra gente, convidada número 4, a iniciativa do Empodere-se. A gente tem o nosso programa de mentoria aqui, mas a gente criou um programa de mentoria nosso também. Explica o que ele é, como ele funciona, por que ele deu certo. Né? Eu sei que você está doida para falar sobre ele. E no setor de óleo e gás também, aproveita e mistura isso tudo para falar o que a gente pode falar do ponto de vista corporativo e executivo, do que a gente tem, se as empresas já têm um direcionamento correto do seu ponto de vista, porque, além de tudo isso, ela tem uma empresa de óleo e gás, tá, gente? Se vocês querem saber uma pessoa rica, é a convidada número 4 aqui, ó. É o microfone número 4, porque ela é dona de uma empresa de óleo e gás, Gente, tá? É uma produção gigantesca de 30 mil metros cúbicos de De gás. É um botijão, gente. É um botijão. Ela faz um botijão por dia. Então, a dona do botijão, mas você tem. Ela produz ou produtora do botijão. Fala pra gente o que a gente pode dizer sobre inclusão de gênero, diversidade, inclusão e equidade, se as empresas já têm um direcionamento correto na sua percepção. Rê, por favor. Bom, então, começando pelo Empodere-se, que a gente tem nossa parceria aqui, a Fernanda, vou falar bastante dela, que ela vai gostar mais de mim. A Fernanda foi fundamental no Empodere-se. Ela é fantástica. Não, mas o pior é que ela é mesmo. A gente entrou juntas, a ideia foi o seguinte, juntou até o Energy Sea, que é um pessoal que faz uma busca integral, o pessoal, os jovens. E conversando com esse pessoal, a gente chegou à conclusão que você precisa, porque quando a gente discute muito
as mulheres e querer aumentar, assim como a Cristina falou das mulheres na operação, a gente foi mirar nas mulheres jovens, para aquelas que estão terminando a faculdade, começando a carreira, né? Aonde que elas podem chegar e como que a gente poderia ajudar. Então, o Empodere-se, ele é um programa 100% voluntário, 100% ninguém paga nada para fazer parte dele, não é dinheirista, esse especificamente. E a gente buscou dar o máximo de diversidade para tudo, como eu já tinha falado na outra fala. Então, a gente tentou ver, principalmente quando chega a critério de desempate, por exemplo, tem muita gente do Rio de Janeiro que se inscreve, muita gente de São Paulo que se inscreve. A minha primeira mentorada era de Cuiabá. A minha segunda mentorada é do interior do Alagoas. Eu tinha uma do Acre. Como que a gente traz essas mulheres e como que elas entram? A dificuldade da minha mentorada para entrar no mercado de trabalho como engenheira do petróleo era muito grande, porque ela não tinha nenhuma empresa perto de onde ela estudava para ela ser estagiária, para ela ser como que chama logo que você... Trainee, porque foi pandemia, então estava no meio... Então, assim, você vai trazendo outras dificuldades. Então, a gente quis fazer a integração. No primeiro ano, a gente se preocupou muito com escolas públicas, com o lugar que nasceu e com raça. Mas, nesse último, a gente incluiu uma autodeclaração de quem era da comunidade LGBTQIA+, numa percepção que a gente teve no passado, que a gente, sem querer, acertou, né, na hora de fazer. Então, a gente faz esse questionário assim, quem se considera da comunidade? Eu. Então, na hora de um critério de desempate, na hora da seleção, a gente tenta usar o máximo de diversidade possível para a gente colocar. E as conversas com a comunidade LGBTQI+, é bem legal, né? É muito legal. Muito diferente. A gente faz webinars, então a gente teve o webinar sobre essa questão de orgulho e de diversidade e orgulho, né? Tivemos também diversos... A gente tenta ampliar e buscar a diversidade como um todo ali no programa e dar um apoio. Então, quem são as mentoras, né? No fundo, são amigas nossas que estão... E agora eu já tenho uma mentora nova aqui que eu já estou pronta para convidar, que a gente... Convite aceito. Que a Cris, inclusive, já é. E a gente chamou, são mulheres que estão avançadas na carreira, que estavam dispostas a gastar o seu tempo e o seu conhecimento a ajudar essas meninas que estão começando. E a gente vê a mudança na carreira delas, na postura delas. A gente traz muita coisa sobre soft skills. E elas se unem juntas e elas criam próprio, isso que eu acho legal que é falar, esses grupos de sororidade. É um grupo pequeno daqui, é um grupo pequeno dali, é um grupo de lá, mas cada grupo fortalece muito aquelas mulheres que estão dentro. Então, elas criaram um grupo das mentoradas, que se apoiam, que vão atrás, se indicam, né? E a gente fazendo... As pessoas perguntam muito o que a gente pode fazer. Só o fato da gente se indicar e de trazer mulheres com a gente já faz toda a diferença, né? Falando da vontade, de novo, quando eu montei meu time lá no Ministério, eu fiz questão que 50% dos cargos mais altos fossem de mulher. Porque não tem... E hoje eu fui lá visitar ontem, gente, nenhuma mulher diretora, nenhuma mulher secretária, junta nenhuma. Foi uma volta para trás. Mas eu quis. E eu quis tanto que eu botei. E mulheres muito boas. Né? Às vezes é difícil você se mostrar. Você estava falando, eu aprendi num estudo uma vez que as mulheres brancas elas tendem a ser criadas para serem frágeis. As negras, nesse ponto, porque elas têm que ser fortes. A gente né? precisa, a gente não tem opção de escolha. Precisa, porque se não for forte, não aguenta. Mas o fato de você ser criada para ser forte já te traz essa ambição maior. Por mais que o teu caminho seja muito mais difícil. Ambição é problema também, né? Porque fica uma faca na tua cabeça o tempo inteiro. Sim. Isso É uma loucura. é loucura. A minha avó é engenheira, gente, e ela falava assim para mim: minha neta, você tem que ser a melhor profissional, a melhor mãe, e você tem que chegar em casa e fazer o jantar do seu marido. Deu, oi, vó. Eu não sou um robô. Eu fui criada para ser uma super mulher, e até para você tirar esse peso dessa pressão que você tem. Hoje, para eu dizer que minha avó queria, no janeiro, queria que eu fosse lá arrumar o jantar do meu marido, eu falei, não, ele consegue pegar o jantar dele. Mas não foi assim que a gente te ensinou. Eu, pois é, vó, mas os tempos avançaram. E ela ficou... Mas cada um tem uma forma, né? Eu estava falando ontem na roda. A minha mãe dizia, quando eu era criança, o seguinte: estuda.
Estuda, Fernanda, porque você não é muito bonita. Então você não vai conseguir casar. Vai ficar ruim. Eu te acho linda, tá? Pois é, mas aí você fica. E como isso entra na cabeça da criança? E não conseguir casar. Quer dizer, casei, descasei, casei, descasei, casei, descasei. Deu tudo errado. Quer dizer, deu certo, mas deu tudo errado. E você fica com isso na cabeça. Estuda, minha filha, estuda, porque você, tadinha, você é tão branca, você é tão Isso a feia. gente vem numa profissão de privilégio que eu pude estudar nos melhores colégios. Eu cresci com networking na minha cidade diferente. Quem não tem essa possibilidade de vir da onde a gente veio, nem porque tem mãe que nem sabe que tem que dizer, porque cresceu numa cultura que ela sempre estava servindo e que era sempre pobre e estava sempre... que não, nem isso dá para ensinar. Eu tenho a sorte que o meu bisavô virou para minha avó e falou: ó, se tem uma coisa que eu vou te dar, é o estudo, você pode ser o que você quiser. Pai, posso ser engenheira? Porque ele era engenheiro. Pode, e você vai ser engenheira, mas quantas tiveram essa oportunidade? Né? Então, assim, é um privilégio ter nascido aí. Sobre o que eu estava falando? Agora você não vai falar mais nada. Agora você não vai falar mais nada. Desliga o microfone aqui, Aninha, por favor. Setor de óleo e gás, estamos longe ainda, mas pelo menos existe, a gente vê o debate crescer, mas falta a ambição e a vontade efetiva de você colocar. Mas eu vejo que nas grandes corporações, tipo, eu estava até falando para Denise, porque na Shell cedo. Não, mas a Shell é 10 passos à frente do que a maioria dos outros. E as grandes empresas são. Quando você olha para as empresas pequenas, é muito mais difícil. E na minha, eu tenho 2 empregados, uma menina e um menino. Ele é pardo, tá? Do botijão que ela produz. No botijão, mas, são ótimos. Cris, obrigada, Rê. Não vou desligar seu microfone, não, tá? Pode deixar. Cris, fala pra gente se a gente já pode dizer do que você conhece do nosso setor de óleo e gás, se esses ambientes já são seguros, já são inclusivos, e o que ainda falta fazer. Seguros e inclusivos 100% ainda não. Ainda temos muitos casos. Mas qual é a vantagem? Hoje, os casos de assédio, ou os casos de assédio moral ou assédio sexual, eles são levados à tona. Então, esse, para mim, que é o grande benefício. Quando eu entrei na Petrobras, no início, a gente tinha muita dificuldade de ter um canal para você relatar esses problemas. Então, isso evoluiu muito. E agora, então, com essa agenda ESG, então, ela avançou muito mais rápido. Então, eu acho que, sim, nós temos ambientes melhores, sim, para trabalhar, tem ambientes mais seguros para trabalhar, ambientes menos agressivos e menos tóxicos, mas esses ambientes sempre vão acontecer. Pode não acontecer no segmento de óleo e gás, mas vira e mexe, vocês vão ter escândalos que vão acontecer e que vão pipocar, mas hoje, pelo menos, eles aparecem. Como é que era a história da pílula de ontem? Tati, cadê a Tati? Conta a história de ontem da pílula do Red Pill. Vem aqui, Tati, Tati, você contou falou pra ontem, gente fala ontem. Um influencer. Você falou disso hoje também. O Vitor falou do também. Campari. Venha contar sobre o careca do Campari. Vem, Tati. Foi o cara que falou de uma humorista. Também tem umas coisas que voltam. De morte, Ele é o chefe da machoesfera. misoginia. Então as coisas voltam. Mas ele estava só brincando, gente. Tava só. Não, segundo a desculpa ele, dele né? depois, assim. Imagina. Claro que era no sentido figurativo, né? E daí as violências que as pessoas sofrem, as violências que os homens muitas vezes não abrem a cabeça para entender como E isso milhares de funciona. seguidores, né? Todo mundo achando assim. Eu descobri que eu tenho vários conhecidos que é? seguem, gente. Uau. Eu falei. Eu já cortei, né? Por isso que eu tinha um que eu achava que era amigo, eu já cortei. Já virou conhecido e olha lá. Mas é por isso que eu digo, esses movimentos eles vão e voltam. E a depender do momento em que o país está vivendo, com quem está no topo da cadeia alimentar, digamos assim, eles podem retirar o pior das pessoas. E eu acho que o governo Bolsonaro fez isso nos últimos anos. Não só desmantelou vários conselhos, agências, né, e não atuou em políticas públicas que realmente pudessem ajudar a combater essa violência, esse bullying, como também intensificou algumas atitudes machistas e estereótipos horríveis. Então, essas pessoas estavam ali guardadinhas, de repente viram que tem espaço e que fazem sucesso. Mas aí o que você tem que ter? Tem que ter um enforcement.
E aí é isso que tem, é isso que eu acho que então. Então, assim, nós estamos num momento melhor das nossas vidas como mulheres, nas corporações, na sociedade, embora a gente ainda tenha tanta violência, mas eu acho que nós temos tido mais coragem e canais de denúncia que podem realmente vir a funcionar. Posso falar rapidinho? De novo. Por favor. Deixa. Menina, mas tem um monte Mas é que eu ia ligar o que ela falou com o que ela falou. Que é uma coisa assim, apesar da gente ter o direito na Constituição, não tem esse enforcement, não tem essa penalidade. Porque, na prática, quando que as empresas vão efetivamente cuidar de ter salários iguais? Porque quem aqui sabe se quem trabalha na tua mesa ganha igual ou menos? Não sabe. Geralmente, você não sabe quem ganha. Mas quem é o gerente lá sabe. Enquanto ele não tiver uma penalidade e uma fiscalização, não adianta estar na Constituição que tem direito a salário igual. Mas a penalidade vem, no caso corporativo, através da perda, da não retenção. É Hoje muito vem, claro. mas bota uma multa para ver se eles não vão se preocupar mais. Sim, certamente. É, São os atrelar- KPIs. atrelar São os meta- indicadores lá, que a bota Cristina lá. falou. Atrelar a meta a As bônus de metas, executivo, do exatamente. C-level, quer dizer, quanto de diversidade e quanto você está Mas eu- avançando e medindo. Mas eu concordo com você, para mim, a maior penalidade é você perder os seus talentos. Não dá. Mas Hoje, você perde, a conta mas não os bate. talentos saem perdendo também, gente. Não, mas a conta não bate hoje. Eu acho assim. Desculpa, eu já vou responder. Pode falar. Eu sou- Não sendo a Renata falando, tá tudo bem. Mas, assim, diversidade não funciona sem a devida inclusão, né? E aí, hoje, toda essa questão já virou parte do core velho de todas as empresas, né? Como você falou, tem denúncia, tem sei lá, o salário lá para os caras que estão lá em cima. Mas é muito claro, é muito mais do que... também, né? É valor, é respeito, mas a gente está falando estrategicamente, é talento, e é inclusão e retenção. E eu acho que é isso que foi que a Cristina falou, estou ecoando só. Né? É isso que o grande pulo do gato nessa esfera toda. Se você não reter, né? E para reter, você tem que ter o tal do ambiente que você acabou de falar, favorável, né? Para que todo mundo Acolhedor, possa... gentil, acolhedor, seguro. gentil, seguro. E, no caso de nós, negros, de mulheres negras, com representatividade também, né? Para a gente se ver certamente. espelhada, não dá, não é sustentável. Né? E eu vou querer sair. E, hoje em dia, perder o talento do jeito que a gente está, né? na mais da nossa indústria, é um tiro no pé. Certamente, Não, certamente. é um super tiro no pé, mas às vezes se você não... Desculpa, Fernanda, eu falo. Deixa eu passar para a Júlia. Eu falo, é um segundo. É que nem a máscara, gente. A máscara as pessoas só usavam para se proteger quando tem uma obrigação legal. E as empresas, para se proteger e para ter mais valor e para ganhar ter mais lucro e para ter mais ideias e mais diversidade, às vezes elas precisam que alguém diga, ó, faz aí um trabalho de inclusão, porque às vezes as pessoas não fazem nem para ser, porque não vem. Ué, mas a gente não pode ser ingênuo de achar que isso tudo é porque tem um coração genuíno Tal que nem- e gentil no final do dia. Isso tudo é porque tem lucro na mesa, né? Isso isso era a pergunta que eu ia fazer para a Júlia, né? A gente sabe que isso tudo existe para obtenção de lucro através do desenvolvimento de um negócio, né, Júlia? Agora, nesse sentido, qual seria o papel das empresas nessa relação de promoção à igualdade e proteção às mulheres, né? Juntando isso que a Renata falou, junto com o que a Denise e a Cristina estavam falando, Júlia. Bom, acho que a resposta a essa pergunta junta tudo que todo mundo disse aqui, né? Na verdade, existe a obrigação legal, né? Aquele ideal que está escrito no nosso ordenamento jurídico, mas existe também a construção doutrinária. Então, por exemplo, a gente sabe que as empresas existem para desenvolvimento do negócio e geração de lucro. O objetivo fim de uma empresa é a geração de lucro. Mas toda empresa tem uma coisa chamada função social, que é exigido pela Constituição, não expressamente, mas de maneira implícita, é exigido pela lei das SAs, tem uma expressão ali bem clara nesse sentido, porque quem aqui estudou gestão vai saber que, né, você sempre tem que avaliar todos os stakeholders, né? Você não tem que só pensar no lucro dos sócios, no bem-estar dos funcionários, você tem que pensar nas comunidades do entorno, nos seus fornecedores. Então, é fundamental que essa percepção de importância
seja dada, né? Essa responsabilidade que as empresas têm com todos esses interlocutores, ela seja uma responsabilidade muito genuína e muito verdadeira. Quando a gente fala em função social nesse caso, a gente precisa trazer uma consciência, porque a gente hoje foi divulgado o dossiê da mulher de 2021, né, dos dados de 2021. Aqui no Rio de Janeiro, a cada 5 minutos, uma mulher sofre violência. Então, na empresa de vocês, com certeza tem alguém do seu lado que sofre violência. E quando você sofre violência, a mulher que sofre violência, ela tem impactos, aumento de absenteísmo, ela tem dificuldade de concentração, ela tem problema de memória, ela pode entrar no estado depressivo, desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, isso interfere na produtividade dela. E o que as empresas podem fazer? A empresa é um ambiente seguro para essa mulher. Muitas vezes ela está mais segura no trabalho do que em casa. A gente falou disso ontem. Então, assim, o que a empresa pode fazer para acolher essa pessoa? A empresa tem que saber que, se ela oportunizar essa mulher uma promoção, salários melhores, talvez isso a permita sair de um ciclo de violência, porque isso dá autonomia financeira. Muitas mulheres acabam se mantendo em situações de violência por conta de dependência financeira. Às vezes, os próprios benefícios, sabe, Júlia? Sim. Creche, o plano de saúde, tudo isso faz um composto que dá uma independência maior à mulher. Perfeitamente, perfeitamente. Isso é ter um olhar realmente de perspectiva de gênero em tudo. E ligando com uma questão que foi falada no início, a respeito do ponto de vista androcêntrico, né, com base no homem, inclusive, mais recentemente, saiu uma nova diretriz para alterar os parâmetros de problemas cardíacos. Porque os sintomas que identificam está no livro. Os problemas cardíacos são baseados na estrutura masculina. Então, muitas vezes, muitas mulheres, principalmente aquelas que já estão, né, com um nível de estresse alto, então aquelas que trabalham e têm que fazer toda aquela gestão em casa, né, tem múltiplas funções, tem chance, pela situação em si, de infartarem, e tem poucas chances de alguém identificar que ela está infartando, porque o parâmetro não era o adequado. Então, até nesse ponto, é importante que, né, a saúde ocupacional esteja atenta às peculiaridades do sexo feminino. Então, é muito importante que as empresas tenham consciência da importância e da capilaridade que elas têm nessa rede de apoio, tá? Porque, realmente, mulheres acolhidas, empoderadas, com autonomia, com, de repente, uma educação financeira que a permita tomar decisões, né? Se sentir acolhida. Isso daí é até um outro livro que eu tenho lido, que eu achei extremamente importante, também se conecta com o que a gente tem falado, que fala isso. As equipes mais brilhantes, elas se compõem de um grupo que se sente acolhido, que tem... eu sei que livro é esse. Eu acho que eu já fiz um post sobre esse livro uma vez. Você tem ali uma sensação de pertencimento, né? Então, é muito importante que isso seja trabalhado dentro das empresas para se reverter em lucro, porque se você tem uma equipe, né, pessoas que se sentem acolhidas, motivadas e seguras, você vai ter resultados muito melhores. Isso é uma preocupação posso, minha. então, agora eu interromper? Você pode, Peguei da Renata pode. isso. Tira o microfone dela. Você pode, Lili. Porque é uma questão, assim, empresas, no final do dia, são feitas de pessoas, né? E toda vez que eu falo isso, eu mesma critico. É como se eu estivesse do outro lado, ouvindo a minha voz e falando, meio que ingênua que ela está falando, meio naif, assim. Mas, no fim, é o pequenininho, é o de todo dia, porque isso de identificar a tua colega de trabalho que está sofrendo uma situação de violência, você está sentado do lado dela. Não é o gerente, não é o diretor, não é o C-level, mas você é incapaz de estender a mão. Gente, por que nós estamos sendo incapazes de estender a mão para as pessoas? E nesse ponto, eu falo de homens e mulheres, né? Por que nós nos tornamos, o que nos fez tão indiferentes aos seres humanos, né? Porque, no fim do dia, empresas são formadas de pessoas. Você pode estender a mão, é a magia dos grupos de apoio e de sororidade. Não pode ser mais amigo e estar mais ali para apoiar um ao outro,
né? Quando a gente fez um evento, uma das mulheres trouxe uma situação familiar super, e era um dia assim para falar de coisas boas, era final do ano, primeira vez que a gente se reunia, né? Ela trouxe uma situação familiar. Não, na verdade ali aconteceu uma mágica. Ela conectou todo mundo, porque não houve uma mulher, sobretudo as que tinham vivido algo parecido ao que ela estava vivendo naquele momento, que não ligaram para ela à meia-noite, 1h. Ali, nós talvez realmente tenhamos nos humanizado. Aquele grupo de networking deixou de ser networking para ser só um grupo de mulheres, de Miriam, amigas. Sabe o que eu acho também? Eu acho que tem muito mau caratismo mesmo. Tem gente que não quer saber. Mas eu acho que grande parte não tem educação e conscientização suficiente para poder entender essa jornada. E daí entra a gente, entra os grupos de network, de apoio dentro das empresas, para a gente poder conscientizar e educar. Porque a pessoa, às vezes, nem percebe que aquilo dali está acontecendo, porque a gente vive numa simbiose, né, desde que a gente se conhece por gente, que simplesmente a gente não percebe. Então, até que ponto eu posso intervir, eu devo intervir? Óbvio que a nossa consciência de hoje, eu, na hora, denunciaria qualquer coisa. Entendeu? Exato. Pessoa ser violentada, espancada, sofrer, e não necessariamente tem alguma repercussão física, porque muitas vezes são abusos emocionais, psíquicos, né, verbais. E como eu não vou meter a colher? Nem passa do meu lado, porque se passar do meu lado, eu meto a colher. Hoje Entendeu? a gente sabe disso, mas antigamente a gente tinha que ficar quieto, né? Ó, fica quieto. Agora é minha vez de Não, é só para a gente também não julgar, porque acaba acontecendo isso, né? A gente quer resolver, dá uma angústia, você perceber que alguém do seu lado está vivendo uma situação de violência, mas a situação de violência muitas vezes paralisa, porque você... Eu também adoro a área da psicologia, né? Quando você está numa situação de perigo, o teu cérebro ali mais primitivo, ele é como se você estivesse realmente fugindo de um predador. Então, você tem duas possíveis reações. Luta, fuga ou paralisia. Então, de repente, aquela mulher está ali paralisada porque não vê realmente um horizonte. Ela está imersa numa situação de violência que a deixa realmente limitada na capacidade de raciocinar, de usar a racionalidade. E uma pessoa de fora pode ter uma percepção melhor, mas o acolhimento não pode virar uma cobrança e nem um julgamento. Eu já ofereci, mas ela não saiu, porque é um processo longo, demorado, que demanda um acompanhamento, né, profissional. Ela está atrapada naquilo ali. Muito. Então, ela precisa de apoio psicológico, né, de um terapeuta. Eu aconselho advogados que sejam conscientes nessa questão de gênero, especialistas, porque um advogado, né, não capacitado nessa área não vai ter a sensibilidade, toda a nuance das violências que ela possa estar sofrendo, e aí a gente vai levar em consideração questões patrimoniais, claro, né, aspectos que não necessariamente seriam considerados. Então, é só para a gente aproveitar esse gancho, porque a nossa ânsia em ajudar tem que ter um cuidado muito importante para você não causar ainda mais dano para aquela mulher que já está numa situação tão difícil. E esse seu gancho de falar em ajudar, você falou sobre o papel do Estado. A gente estuda muito nesse nosso grupo do Mulheres de Energia, eu, a Lígia e a Maria João, que é uma outra advogada. A gente estuda o novo papel do Estado, né? O Estado de Thomas Hobbes, aquele em que você troca a sua liberdade, né, pela segurança que o Estado te provém, já é um papel que não existe mais, né? Hoje, as empresas têm uma função social muito maior do que o Estado, né? Quando você vê o tratamento dos idosos, quando você vê o papel da própria empresa em relação a esse olhar mais atento, a esse cuidado com a mulher, a essa forma. Então, até que ponto tem esse novo papel do Estado? É uma discussão, era para ser um artigo, mas a gente ainda não conseguiu. Uma hora a gente consegue. A gente discute muito isso, né? Aonde
Aonde entra esse Estado novo? O que é o Estado? O que é empresa privada? O que é empresa pública, né? Nesse novo modelo, nessa nova configuração E social? nesse novo modelo, você também tem que pensar onde é que entra a liderança. Sim, E quais são claro. os O nosso o papel da papel liderança. o nosso papel é muito importante. Por isso que eu digo, eu me enxergo em todas essas nuances, quando é minha obrigação saber se todos estão acolhidos, se todos estão atendidos, vamos dizer assim, nesse sentido. Gente, já tem um microfone à disposição, porque eu tirei o microfone da Renata. Eu peguei da Lígia. Eu vou dar ali. Perguntas, por favor, não sejam tímidos. Eu sabia que eu podia contar com você, Adriane. Não precisa. Não precisa. Não. Se apresenta. Oi, gente. Isso. Eu sou a Adriane Kifuri, sou do IBP, né, coordenadora de eventos e comercial. Bom, vocês são maravilhosas. Eu queria usar o termo que a Denise não usou, mas é mais ou menos esse, né? Mais do que maravilhosa, vocês são aquilo. Agradecer de vocês estarem aqui. Super ótimo tudo que vocês falaram. Para a gente que é mulher, é um orgulho ter vocês aqui. Mas eu tenho uma curiosidade com a Cris. Ai, meu Deus. Da sua Eu época... pensei a mesma coisa. Ai, meu Deus. Não, é da sua época de embarcada, né? Eu acredito que você tenha passado por 1001 coisas por ser mulher. E eu queria que você falasse assim, uma coisa que te marcou muito. Poxa, caramba, isso ficou na minha cabeça, eu fiquei meio traumatizada um tempo. O que te marcou? Uma curiosidade que eu tenho dessa sua vida, que eu acho assim, sei lá, é muito orgulho de saber que você foi embarcada durante um bom tempo, depois você galgou aí vários passos na Petrobras. Então, eu queria que você voltasse aí ao tempo. Tem coisas inusitadas. Assim, eu não lembro nada que tenha me deixado traumatizada. Mas tem coisas que são gozadas e, na hora, assim, eu fiquei um pouco chateada. Por exemplo, roubaram uma calcinha minha. Foi para fazer macumba, negócio de coar café, para você se apaixonar. Aposto. Foi assim que A o minha Fábio te calcinha amarrou. sumiu. Já sei até o que é. Então, isso foi uma coisa inusitada. Eu não fiquei traumatizada, mas foi inusitada. Uma coisa que me incomodou muito, e já não foi embarcada, mas era quase, porque eu também trabalhava num estaleiro de macacão e tudo, é que uma brincadeira idiota de um cara que era o meu supervisor, ou coisa parecida, eu era a única mulher ali, inspetora dos navios novos que estavam sendo construídos no estaleiro, que ele colocou um giz no bolso de trás do meu macacão. Um giz. Só para... Não, e para me tocar, né? Ele colocou o giz na minha bunda, assim, isso foi muito, assim, agressivo e me deu um incômodo muito grande. Outras brincadeiras eu levava na boa. Então, por exemplo, tentaram me dar um banho de água com Comfort logo que eu botei o pé na primeira vez que eu embarquei na vida. Para te amaciar, Cris? Eu acho que sim. Mas erraram. Não conseguiram. Eu passei, a água caiu, eu olhei assim, aquele cheirinho bom, disse, mas que diabo é isso? Não, nada não. Era como se fosse um batismo. Então, assim, havia brincadeiras que eram totalmente toleráveis e outras nem tanto. Mas eu não me lembro de nada traumático. Assim, situações mais difíceis, como líder daquele grupo, basicamente muito machista não, de homens, aqueles homens que não se adaptavam a ter uma liderança feminina. Isso aconteceu pelo menos 2 vezes, mas aí, se você já está na posição de líder, você simplesmente afasta aquela pessoa. Você não tem jeito, você tenta fazer o melhor, então você, conscientemente, você afasta aquela pessoa do seu caminho e continua ali fazendo o seu trabalho. Posso fazer uma pergunta do que ela falou para ela mesma? Pode. Ela falou macacão. Como que faz Xixi com macacão, xixi? né? E quando você está menstruada, gente? Eu Você não me lembro mais terror dessa aquilo. fase de menstruação. Isso eu não lembro mais, mas deixa eu te explicar. Não, era muito chato. Boa tarde, eu sou Natália Feitosa, trabalho aqui no IBP, sou coordenadora de certificação, mas eu trabalhei embarcada. E eu queria te responder, posso responder, Cris?
Eu, pelo menos, no meu primeiro kit embarque, desculpa a vergonha aqui para os homens, vou passar vergonha, a gente recebe um acoplador. É. Isso hoje. Você não tem? Você não teve? Hoje. Você não teve? Não sei nem o que é isso. Posso explicar, então? Você acopla e ele tem um direcionador de jato. E os Ai, macacões, meu para Deus do quem, para quem embarca a mulher, o macacão ele solta na parte de baixo. Mas isso é novidade. Os mais isso é recentes. novidade. Eu não sei se você Mas pegou é- essa época, Eu mas... tô curiosa, mas aí você acopla e... Aí você pode fazer direciona pipi em como? pé. Faz xixi em pé. Ah, aquele funil. Nossa, mas isso é muito velho, esse funil para Isso fazer é xixi muito em pé. velho esse funil de Pelo papelão. menos eu recebi no meu É quando a kit. gente bebia na rua. Lembra disso, Cris? Gente, eu Isso. Não foi bem nessa intenção, né? No bloco de carnaval. Xixi em pé, isso. Obrigada, muito interessante. Dá pra Aninha, dá pra Aninha. Mas Mais perguntas. constrangedor igual. Mas na Gente, minha super época, tá ótimo isso, tá uma beleza, tá a super gente tirava, constrangedor. tinha que tirar a roupa toda. Viu, Renata? Para perguntar, Renata. você tinha que tirar a roupa toda. Tirava tudo. E o banheiro certamente devia ser apertadinho, então você tinha que... Não tinha... Ai, não tinha... Não tinha banheiro feminino. Não tinha macacão feminino. O macacão, ele é largo mesmo. Inclusive, ele é super deselegante porque fica com um gavião aqui no meio das pernas. Mas é um avanço, né? Eu acho que as mulheres foram participando e foram falando, passando pela situação da Cristina, e daí já chega, olha a dificuldade. Só que ao invés de adaptar, bota o acoplador. E eu achando que era um negócio para menstruação, aqueles que Coletor de menstrual. Não, mas tá Recebe um ótimo. coletor quando embarca. Essa gravação tá uma beleza. Eu vou ter que pedir vários cortes. Tá uma beleza isso. Tati. Olá, gente. Tatiana, sou gerente de comunicação e relacionamento com associados. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade e o privilégio de ouvir essas potências femininas. Como diz a Cris, nada mais poderoso que o exemplo, né? E obrigada pelo exemplo de vocês. Minha pergunta é para todas, na verdade. O que significa para vocês o dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher? A gente escuta isso desde que a gente é criança, a gente comemora quando a gente escuta piadinhas dizendo que o resto dos dias são dos homens, né? Eu queria ouvir de vocês hoje, com os avanços que a gente já teve, o que representa para vocês. Significa ganhar uma flor. Porta dos Fundos. Muito bom. Eu vou começar. A sugestão que eu recebi foi que comprássemos um porta-joias para as nossas mulheres hoje. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com um porta-joia? Por que eu quero um porta-joia? É legal? É legal. O que um porta-joia significa para mim, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Porta-joia, porta-joia. Tem horas que eu cismo com algumas coisas, vocês já repararam, né? Tem horas que eu cismo com algumas coisas. Fica aquilo na cabeça, um porta-joia, um porta-joia. Fiquei pensando, o que a minha funcionária vai chegar em casa, vai botar aquilo na mesa, vai enfiar no armário, vai jogar em alguma coisa. Nunca mais ela vai lembrar de 2023, do Dia da Mulher, quando ela trabalhava no IBP, sob a direção da Fernanda Delgado. Nunca mais ela vai lembrar. Aquilo vai ser um porta-joia que ela vai usar. Falei, não. O Dia da Mulher tem que ser uma coisa a mais. Tem que ser uma coisa que tenha uma representatividade. Foi daí a ideia de ter alguma coisa que fosse letramento, como a Cristina me ensinou, que tivesse letramento e que tivesse uma mensagem de carinho e de gentileza, que é como eu pauto a minha direção para vocês. Então, o Dia da Mulher, para mim, representa uma comemoração de cada baby steps, isso era uma das perguntas que eu ia fazer para você que não deu tempo, de cada baby steps que a gente vai dando em direção ao que a gente precisa chegar. A gente vai chegar lá? Não vai. A gente não vai chegar lá. Não adianta a gente ser inocente. Mas a cada baby step, a cada vez que tem uma lei Maria da Penha, que tem uma autorização de laqueadura que a gente pode fazer, a cada vez que aceitam o meu comportamento, que é completamente diferente das executivas normais, como líder de um instituto como esse, é uma vitória. E eu acho que, nesse dia, a gente comemora essa vitória. Falei. Sabia que ela ia pegar. Ah, não, achei que era a Renata.
eu acho que é uma oportunidade, né? Todo mundo fala, os 364 são do homem. Eu falo assim, a gente nem precisaria ter dia. Então, se você olha para isso numa perspectiva negativa, você vai encontrar, como tudo. Você pode olhar de um jeito ou de outro, né? E a perspectiva negativa é que a verdade é que é muito triste que a gente precise ter marcos, dias da mulher, dia do orgulho gay ou do orgulho LGBTQI+, porque significa que ainda estamos muito distantes. Mas a gente pode olhar para uma perspectiva positiva também e pensar assim, ótimo, vamos ter um evento, vamos reunir pessoas maravilhosas, interessadas em ouvir como vamos chegar lá. Eu acho que vamos. Eu acho que vamos. Né? A gente não pode pensar, não vamos chegar. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente vai chegar. Acho que a gente tem que pensar que a gente já está chegando. Tudo isso que vocês trouxeram, que Cristina trouxe, quer dizer, nós já estamos chegando. Hoje existe um macacão aí, tá? Né? Tem uma prova viva do macacão, dos embarcados. Então, quer dizer, a gente está chegando lá. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Ao invés de a gente olhar para o negativo, de pensar em todas as piadinhas, ou na tristeza que é realmente precisar lembrar e fazer disso uma bandeira, né? Porque deveria ser somos todos humanos, pretos, brancos, cor-de-rosa, azul, quer dizer, não faz a menor diferença, mas quer dizer, a gente ainda precisa. Então, tudo bem, então ótimo que a gente tenha essa oportunidade para trazer luz, para debater, para trazer conhecimento para quem não tem acesso a determinado conhecimento. Ai, Lívia, eu posso discordar um pouco de você? Pode, ela acabou de discordar de mim, eu falei que não vai chegar lá, ela falou que vai chegar lá. Não, essa última questão de somos todos humanos, eu sempre gosto de não somos todos humanos, não somos iguais, e esse que é o grande barato. A gente saber que nós somos diferentes, graças a Deus somos diferentes, até, by the way, mas poder tratar a diferença, né, de uma maneira respeitosa e efetiva. Então, sempre quando eu escuto, e eu também, eu acho que é uma questão aí muito da gente evoluir no letramento nesse sentido. Todos são humanos, sim, mas nós não somos iguais, e graças a Deus. Eu aprendi essa lição. Eu fui uma vez comentar, eu sigo uma pessoa, uma ativista racial, e eu fui comentar na postagem dela, e eu fui simplesmente destruída, avassalada por milhões de comentários que diziam que, de forma alguma, éramos todos iguais. O que eu quis dizer, na verdade... E você repetiu isso aqui, né? Não, ela a não gente aprende, entendeu. bicho. Ela não repetiu assim. O contexto estava quis, claro, só para poder Não, pontuar, porque, tá? no caso, aquela ativista falava da luta da mulher negra. E eu estava justamente, estava começando o nosso grupo Mulheres de Energia. E eu falei assim, poxa, eu quero ter mulheres negras no nosso grupo, como qualquer tipo de mulher, mulher tem uma. gay, mulher. Temos duas, né? Temos duas. É porque uma ela não parece mais tão negra, mas é negra, né? Aquela coisa Não, que você não parece. não retinta. É da raça negra, Eu preciso ser letrada nesse ponto. Mas eis que esse post me letrou bastante, porque ela dizia, e ela me trouxe luz para o fato assim, o seu desafio é completamente diferente. O seu desafio como mulher branca é completamente diferente do meu como mulher negra. E não há dúvida. Mas eu ainda prefiro que talvez eu preferiria no meu mundo, não deveria haver a necessidade da gente falar do Dia da Mulher nem do Dia da Equidade Racial. Por quê? Porque humanos somos todos. Entende? Então, ainda que nós sejamos diferentes, ainda que os nossos desafios sejam diferentes, que a gente tenha lugares de fala, ninguém precisa saber a mesma coisa que ninguém. Eu falo, aliás, a gente tem que ser amigo de quem sabe. Não precisa saber tudo. Tem que ser amigo de quem sabe. Entende? Mas humano, todo mundo é. Então, a gente realmente é uma questão de ter os dias e falar e trazer a discussão, né? Pode. Não sendo a Renata, pode. Eu estou bem quietinha. Pegando esse gancho, acho que é exatamente isso. Acho que é uma excelente oportunidade a gente promover, e aí o que seria a palavra acho que mais adequada seria a equidade. Porque a igualdade realmente pressupõe que você trate igualmente a todo mundo. Mas, na verdade, a gente tem que reconhecer as diferenças e fornecer exatamente aquilo que essas diferenças demandam. E aí a gente vai falar de diferenças relacionadas à raça, à classe, a credo, a alguma deficiência física. Enfim, tem muitas questões que precisam estar no nosso radar. Eu acho que... é uma data que
nos autorizam com menos resistência a trazer esses temas, então a gente precisa realmente utilizar, porque em todas as outras... Aproveitar isso, né? Né? A gente escuta muito. Feminazes é Nossa, ótimo. Demais. Mas entender também essa questão do feminismo, ele tem uma parte que é o feminismo negro, que é diferente, porque cada grupo vai ter seus desafios, né? E isso é muito peculiar. Então, entender essas diferenças é fundamental. Eu acho que a data nos permite, nos autoriza a trazer isso com menos resistência. E eu aqui, como sugestão, faria um exercício de cada um para pensar o quanto vocês se implicam, o quanto vocês se posicionam politicamente, como pessoas ou como empresas, né? O quanto vocês agem de acordo com aquilo que vocês acreditam que é certo, né? A Denise, que é de suprimento, o quanto a empresa dela não pode ter um filtro na contratação de empresas lideradas por mulheres ou que tem um grande percentual de deficientes. Estamos trabalhando nisso já. E que contrate mulheres vítimas de violência. Como o Senado faz. São ações afirmativas, né, contratações afirmativas que, infelizmente, ligando ao que a Lígia falou, a gente tem a Lei Maria da Penha porque a gente tem uma desproporção da violência contra a mulher. Então, a gente precisa da Lei Maria da Penha. O ideal era que não houvesse Lei Maria da Penha, realmente. Então, enquanto houver diferença, enquanto houver injustiça, a gente vai precisar de ações afirmativas. Até o dia em que a gente não venha mais a precisar. Eu espero que esse dia chegue logo. Chega. Pô, ela não para de pegar meu microfone. Os clientes têm pedido, quando a gente, eventualmente, semestralmente ou uma vez por ano, os clientes, eles perguntam quantas mulheres, quantos negros, enfim, quais são as iniciativas. Então, eu vejo, assim, vai por bem ou por mal, entendeu? De um jeito ou de outro vai, nós vamos chegar lá, porque não tem outro jeito, não tem outro caminho, seja pelo verde do dólar, né? Ou pelo verde do meio ambiente, também é transição energética. Então, as empresas já estão se posicionando, assim, e é ótimo. Isso me permitiu, esse ano nós estamos implantando no meu escritório um programa de contratação, de recrutamento inclusivo. Porque essa história de colocar inglês fluente, que a gente já conversou sobre isso, tirou da base de dados todo mundo que eu preciso incluir. Entendeu? Não dá, gente, para a gente escrever as vagas do mesmo jeito, continuar fazendo as mesmas coisas. Como ela roubou meu microfone, eu vou discordar 2 vezes dela agora. Primeiro, que toda vez que eu vejo a falta de empatia que as pessoas têm e a falta de reconhecimento, às vezes eu penso, cara, essas pessoas não são humanas. Quando não se preocupam com a vida, quando você vê um crime que acontece com uma pessoa, qualquer uma das minorias, e dizem, mas esse devia ser traficante, ou esse daqui, ou essa daqui, pô, ela estava de saia curta, ela está pedindo. Toda vez que você vê isso, eu falo, cara, cadê o coração? Tipo, sabe? Cadê a humanidade dessas pessoas? Às vezes eu vejo assim, falta um pouco da humanidade. Não somos todos humanos, tem gente que falta coração ainda, acho. E a segunda coisa que eu ia discordar é que você é otimista. Eu acho que a gente não pode take it for granted, não pode considerar que a gente avançou e que o caminho é inevitável, porque a gente já viu retrocessos muitas vezes na nossa história. Então, justamente, mas é essa a questão. A gente tem que continuar seguindo e não pode considerar que a gente já conseguiu, porque cada dia é uma luta, cada dia é um passo, e para a gente continuar avançando, a gente provavelmente vai continuar lutando até o fim das nossas vidas, nossa filha vai continuar lutando até o fim da vida dela, e é uma luta que vai ser sempre contínua. Você vê, por exemplo, mesmo da causa negra, vamos lá, avançou, veio a apartheid nos anos 60, gente. Não tem 100 anos. Acabou. É ontem. Então, o cuidado... Veja os países do Oriente Médio. Toda essa comoção que teve da menina que foi apedrejada lá por sair sem o véu. É nos tempos atuais. Então, assim, a gente avançou um pouco aqui na nossa bolha, no nosso país, no nosso meio, mas a gente não pode considerar que é um caminho inevitável. A gente tem que continuar
lutando e lutando e lutando, e eu acho que o Dia das Mulheres, assim, porque assim, quem está aqui, eu sei que é engajada todos os dias em aprender sobre isso, estudar sobre isso e correr atrás. Mas tem gente que não, e é a oportunidade de você chamar essas pessoas para o tema e de fazê-los refletirem e de abrir um pouco mais essa conscientização, porque eu acho que a conscientização é muito importante. A gente não chegou no passo de todo mundo entender as dificuldades que vivem as mulheres, os negros, os gays. Está lá no mundo dele, de branco, velho, de barriga branca, corte de cabelo ruim. Barriga branca é ótimo. O que será uma barriga branca? Deixa eu passar. A Karen tem uma pergunta, Karen. Cris, quer completar? Não, é só a frase, né, Tati, que eu hoje tive o prazer de participar de um WhatsApp que o Valor pediu para algumas conselheiras então falarem, e era falar sobre o Dia Internacional da Mulher. E eu tinha só um pedacinho de uma frase para falar. E eu, assim, por que a gente ainda tem o Dia Internacional da Mulher? É porque o Dia da Equidade não chegou. E eu não sei, realmente, eu concordo com a Renata, a nossa natureza é uma natureza que exige sempre energia para transformar. O ser humano é assim. Então, embora a gente esteja melhor do que na Idade Média, em termos de guerras, de violência, de agressão ao ser humano, mas nós teremos sempre que estar lutando. Então, esse dia ele vai perseverar e outros dias vão aparecer também, na medida em que vai tendo a evolução da sociedade, você vai identificando inequidades e desequilíbrios. Karen. Boa tarde, meu nome é Karen Cubas, eu sou gerente da UniBP, Universidade do Setor de Petróleo e Gás. Minha pergunta, obviamente, é para a Denise, né? Aproveitar, agradecer a todas, mas principalmente a Denise, é muito importante me ver nesse lugar e para outras mulheres também. A minha pergunta tem a ver com o início da conversa, que você disse dos aliados, né? Você falou dos aliados, que a gente precisa de aliados. Conta um pouco da tua história, como é que esses aliados te ajudaram a chegar até aqui? Ótimo, a gente precisa. O papel do aliado, na verdade, ele é fundamental para fazer a nossa voz ser ecoada de uma maneira mais efetiva, né, corporativamente falando, fora dela. E eu tive aliados, né, como eu falei para vocês, eu sou a Denise Santos que eu sou hoje, porque aos 6 anos de idade eu sofri um caso de racismo e eu fui obrigada, muito cedo, a entender, na prática, ser letrada na prática do que era o racismo. Né? Então, a minha mãe, bom, trazendo um pouco da minha história, eu venho de Nova Iguaçu, da periferia do Rio. Mãe empregada. Uhul! Aí eu vi que alguém gritou uhul. Uhul, Nova Iguaçu, estamos juntos. Mãe, Laura, empregada. Pai, que veio da Paraíba, Manuel, motorista. Tinha a minha madrinha, onde minha mãe trabalhava. Sempre morei com meus pais, em Nova Iguaçu. E passava as férias na casa da minha madrinha. Então, eu tive a oportunidade, desde muito pequeno, de viver um pouco nesses dois mundos, o mundo da periferia e o mundo da Zona Sul. Para mim, era muito igual, não via muita coisa, até que minha madrinha teve a feliz ideia de me colocar nas férias, uma parte das férias com ela e outra numa colônia de férias, porque ela queria fazer a integração com outras crianças, porque era saudável. Ideia maravilhosa, mas não funcionou muito em função do racismo estrutural. No primeiro dia da colônia de férias, cheguei. A colônia de férias foi num lugar que eu gosto de falar, não é o lugar... na verdade, eu não sei nem como é que está o lugar hoje, mas foi o Costa Brava, não sei se vocês conhecem, o Clube Costa Brava. Cheguei lá e, simplesmente, no primeiro dia, eu não consegui brincar com ninguém. As crianças chegavam até mim e falavam: a gente não vai brincar com você, porque você é preta. 6 anos de idade. E eu ficava: não, o que tua mãe faz? Eu, empregada. Onde você mora? Em Nova Iguaçu. E eu morava no morro. No morro em Nova Iguaçu. Eu fiquei quieta, fiquei ali, parada. O instrutor, muito, né, sem graça. E esse foi meu primeiro dia na colônia de férias. Voltei para casa, minha madrinha perguntou como é que tinha sido. Eu falei: olha, foi horrível, Passou. Ela fez comida, minha mãe já tinha ido embora. Fez jantar, batatinha frita, blá, blá, blá. No final, ela estava arrumando a minha mochila. Eu olhei assim, eu falei assim: eu não vou para a colônia de férias, não. Ela: você vai para a colônia de férias, sim. Eu falei assim: quero falar com a minha mãe. Ele ligou para a minha mãe: minha mãe, olha, Denise, sua madrinha tem razão. Ela já tinha conversado, obviamente, antes.
E me sentou para conversar e falou assim: olha, infelizmente, chegou a hora, eu vou ter que te falar o que que é o racismo, né? É onde, quando te julgam a cor da tua pele, né, erroneamente, dizendo que uma pessoa é melhor ou pior do que a outra, mas isso não é o seu caso. Você é linda, você é maravilhosa, você é poderosa, e você vai voltar na colônia de férias amanhã sim. E eu não vou com você. Você vai ter que ir sozinha. E ela me deu um presente, um brinquedo, né? Que era um brinquedo da época, caríssimo. Ela assim, vai brincar com o brinquedo. Eu joguei o brinquedo na loja, não quero essa porcaria. Ela, você vai ficar com o brinquedo, sabe o que vai acontecer amanhã? As crianças vão brincar, vão querer brincar com esse brinquedo. E você vai virar para elas e vai falar assim, você vai querer brincar comigo, mas eu não sou preta? Aí você vai dizer para eles, mas como eu não sou racista, eu brinco com você. E foi exatamente, eu tive que explicar o que era racismo. E aconteceu o que aconteceu. Eu sempre gostei de falar muito, gostava de dançar. Nanana. Bom, eu fiquei na colônia de férias dos 6 anos aos 12. E, desde então, eu realmente, na pele, tive que entender que eu ia passar por isso sempre. Mas, assim, esse letramento veio da minha madrinha, que já, infelizmente, não está mais entre nós há muitos, assim, há uns 15 anos. Mas acho que a minha madrinha ela me deu um empoderamento de entender. Eu nunca tive dúvida, realmente, de que eu era FP, né? Desde muito cedo. Obviamente, a pressão veio junto, e não sei quem falou aí dessa carga pesada, né? Eu tinha que ser boa, não, eu tinha que ser muito boa, eu tinha que ser melhor, eu tinha que passar numa faculdade federal numa época que eu não tinha cota, infelizmente, né? E foi aí. Mas, assim, é algo que a gente realmente tem que fazer estruturalmente, porque até hoje, né, a gente tem a minha mãe, que há algum tempo atrás ela não conseguia entrar no elevador social, porque não, ela dizia que não era o lugar que ela deveria ir. A vida inteira ela aprendeu que ela não podia entrar. Ela se sentia mal. E a gente tem que falar sobre isso abertamente. É constrangedor, é sensível, mas é isso que acontece. Eu quero que uma pessoa preta participe de um processo de seleção, ela se sinta empoderada para entrar no Ventura, onde a gente está, lá na Shell, sem nenhum constrangimento, entender que aquele é o lugar dela. Mas como é que a gente vai dizer que é o lugar dela, que ela não fez ninguém parecido com ela? É complicado demais isso. E essa foi a minha jornada. Obrigada a você pela pergunta. Mais perguntas? Priscila. Aqui. Sandrinha. Não, já está na sua mão, Não, Sandra, vai. eu vou dar continuidade nessa questão, né, para a Denise e também para a Cris, né? Eu sou Sandra, sou coordenadora de RH, é um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando essa conversa. E, veja, eu, branca, de olhos verdes, minha filha branca, de olhos verdes, como eu, branca, azeda, posso ser aliada de vocês? Azeda não, né? É azeda, azedinha. Tem cara de azeda. Não. Me ajuda a ser uma aliada de vocês. Então, eu acho que você toca num ponto muito importante. Todas as pessoas têm que ser aliadas nessa causa. E são coisas simples que a gente pode fazer. Começa com a educação em casa mesmo. Então, a sua filha branca, de olhos verdes, tem que entender que ela tem que brincar, e ela tem que participar, e ela tem que se integrar com outras meninas pretas na escola dela, no parque dela, na vida dela, e entender que todas têm a mesma competência, e que a inteligência é igual, e que a forma de amar é igual, né? Então, entendendo isso, não que elas sejam iguais, mas que sim, como humanos, são todos humanos. Então, assim, acho que a coisa vem da casa mesmo. A minha mãe tinha muita preocupação que nós sofrêssemos, nós filhos sofrêssemos. Meu pai era preto como você, mas ela era branca como você, de olho verde ainda por cima. Então, ela tinha muita preocupação, mas essa preocupação dela se dava na medida em que ela tinha medo que nós sofrêssemos. Então, como que ela fazia para que nós fôssemos, ao mesmo tempo, protegidas, mas, ao mesmo tempo, não nos enxergássemos como alguém diferente, né? Empoderadas? Então, ela fazia exatamente o que a sua mãe fazia. Assim, você pode, você consegue, como ela fazia para o meu pai. Então, ela me ensinou, dentro de casa, que eu podia tudo, porque ela falava isso para o meu pai. Você é preto, mas você pode tudo porque você é um homem inteligente. Eu ouvia isso o tempo todo.
Então, eu digo para você o seguinte, eu acho que você, como uma mulher branca, cuja você reconhece que você tem mais oportunidade por ser branca, reconhece isso? Ótimo. Se você ensinar para sua filha que ela também que ela reconheça isso, ela entender que a diferença dela para uma menina preta que tenha uma condição econômica mais baixa, que ela não vai chegar lá, não é por causa de mérito, mas sim por falta de oportunidade, você já está fazendo um grande favor. Ela já vai entender desde cedo que existe, sim, esse racismo estrutural e que não é só o mérito que vai fazer ela ser uma vencedora ou uma perdedora. Que isso é a grande fachada hoje que se coloca, né? A falácia que se coloca. Então, acho que é isso, Sandrinha. Priscila. Oi, boa tarde. Eu sou a Priscila, sou da área de eventos. Eu queria, né? A Sandrinha começou falando sobre filho, né? Eu crio 2 mini-humanos, tá? A minha pequenininha vai fazer 2 anos. Ela é uma menina negra de pele clara. E, enfim, desde agora ela já sofre meio que indiretamente algumas coisas, porque eu já tive que ouvir que eu vou ter muita dificuldade de cuidar do cabelo dela, por exemplo. E ela tem um irmão mais velho, né, diferença de 1 ano e 5 meses, que é branco de olho verde. Então, assim, eu já vislumbro uma dificuldade no futuro de poder orientar, né? Eu estudo muito sobre todo esse cenário que eles podem vir pela frente, porque é uma coisa que já me tocava antes, e depois que eles nasceram, e essa diferença que vai ser muito gritante, e ainda mais se o meu filho for um homem hétero, então o negócio vai ser pior ainda, porque ele vai ser... Tomara que ele não seja hétero. Gente, ele vai ser totalmente privilegiado, assim, sabe? Então, e eu vejo isso, vai ser uma coisa que eu vou enfrentar lá na frente, e eu tenho certeza que é uma coisa que eu tenho que prestar atenção, e eu presto hoje, né? E muitas pessoas não vão ver isso, né? Eu vejo porque eu me preocupo muito com isso, né? Graças a Deus, a minha filha e o meu filho, eles convivem com uma mulher negra que é a minha sogra, então eles têm esse exemplo em casa. A madrinha da minha filha é uma mulher maravilhosa, que é uma mulher negra que veio lá do Jardim Catarina, hoje ela é gerente de um centro de distribuição em Embu das Artes. Então, assim, ela cresce muito, então ela milita muito nessa área, inclusive muito fã de Denise, quero dizer, que quer vir para o Rio para tomar um café com você, porque eu avisei para ela que você estava aqui. Mas, enfim, a minha pergunta é assim, como orientar as crianças desde agora dessas diferenças? Essas diferenças existem, e eu quero deixar claro desde pequenininho que existe essa diferença, existe essas particularidades que cada um tem, cada um vai enfrentar. A Priscila é muito cedo, porque ela vai fazer 2 anos e ele tem 3 anos. Mas tudo começa muito cedo, né? Tudo começa na escola muito cedo. Eles estudam na mesma escola. Então, eventualmente, eles vão enfrentar isso lá na frente. Então, para vocês, assim, para minha filha, enquanto uma mulher que vai enfrentar as dificuldades por ser mulher, uma mulher negra, ainda que de pele clara, mas ainda assim negra, como eu posso fazer essa orientação para os dois? Porque eu quero criar de uma forma igual, mas que eles entendam as suas diferenças e particularidades. Acho que a Cris já respondeu um pouco isso, que é sair da bolha, né, e trazer a criança para uma realidade onde ela possa conviver com pessoas de outras raças, outras etnias, de outras culturas, entender, né, que tem beleza e empoderamento em todo mundo. Eu acho que você já fez, você está no caminho certo. Eu não vejo como errar. E se errar, a gente não tem como saber, né? A gente não tem como seguir uma linha. Mas assim, você está fazendo o letramento, né? Desde o início. E se você tiver alguma dificuldade, você pode contar com os aliados que você tem, nós e outros livros. Tem vários livros infantis que falam um pouco da temática racial. Eu posso te passar, inclusive, alguns nomes, né? Eu não tive, né? A Cris também não teve nessa época. A gente não via nenhum livro de história, nada ressaltando. Nem boneca, a gente não tinha boneca preta, né? Eu adoro aquele Menina Bonita do Laço de Fita. Ah, é um isso. dos favoritos da minha filha. Isso. Sabe, vários. A gente está num outro mundo, então aproveita esse mundo, né? Usa ele a seu favor e das suas crianças. Eu acho que não tem sucesso total aí pela frente. Qual é o seu nome mesmo? Priscila. Priscila, faça a conexão, essa vai ser boa.
com o letramento sexual. Boa. A gente começa a ensinar sexo para os nossos filhos quando eles perguntam. E vai acontecer a mesma coisa com você. E aí eu me lembro dos livrinhos, né? Porque eu já peguei, minha mãe, pelo menos, foi mais razoável. Tinha mãe que não conseguia nem falar sobre isso, né? Então, para mim, é a mesma coisa, assim. Então, você tem que ser clara, transparente, generosa e não ter medo de falar sobre o assunto. Acho que é uma conexão boa que você pode fazer na sua cabeça de forma a te ajudar a seguir essa jornada aí. Gente, preciso andar para o final, senão a gente vai ficar aqui já acabou até o horário do expediente. Vou passar para cada uma de vocês para as palavras finais. Adorei essa conversa. A gente podia ficar aqui mais 1 hora, que nem ontem, né, Denise? A gente ficou até às 10. Totalmente A gente ficou até às 10 da noite ontem. Se você desse um break hidráulico, eu ficava. Pois é, ontem a gente ficou Traz até... um chopp aqui que a gente Ontem tinha espumante, a gente foi até... Júlia, eu vou começar por você. Suas considerações finais, querida, por favor. Gostaria só de reforçar o que foi dito. Eu acho que cabe a todo mundo, né? Não adianta a Priscila ter todo o cuidado de fazer essa introdução com os filhos dela. Eu, pelo menos com as minhas, eu tenho 2 meninas, elas adoram boneca Barbie, e obviamente que eu busquei sair da bonequinha bailarina lourinha, né? Ela tem boneca cadeirante, careca, negra, asiática. A minha filha, por sinal, ama a cultura asiática. Então, assim, da mesma forma que não apenas dar bonecas ou vassourinhas, a questão do letramento vai muito disso. Se ela quiser brincar que ela é piloto de avião, eu super estimulo, construo com uma caixa, porque a gente só vai efetivamente avançar na pauta se a gente perceber que todas as pequenas ações que a gente tem na cultura, na socialização, elas fazem diferença. Então, vai ser muito mais fácil a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos diferenciação de gênero, com menos preconceito, se a gente normalizar e trouxer isso para o dia a dia, né? Não é só falar, mas praticar, né? Eu digo que não há diferença, mas eu só dou bonecas lourinhas para minha filha. Eu digo que ela pode ser o que ela quiser, mas ela só tem panelinha e bebezinho. Entendeu? Se ela pode ser tudo, você tem que dar as ferramentas para ela ser tudo. E isso é para todo mundo. Acho que a gente precisa sim entender que a conscientização e a educação são assim, o mais básico e o principal para a gente avançar. E agradeço aqui a presença de todos e principalmente ter dividido esse evento com mulheres tão inspiradoras. Obrigada. Eu que te agradeço a presença, Júlia. Super obrigada. Rê, por favor, vou deixar você falar. Eu queria chamar a atenção só para um detalhe. Eu voltei para Curitiba, morar em Curitiba tem 2 anos, e foi um choque para mim, porque quando a gente convive nesse nosso meio, que é mais esclarecido, que é mais consciente, você, às vezes, até essa posição que a Lígia falou, não, a gente está melhorando. E eu cheguei em Curitiba, depois de muitos anos fora, e foi um choque cultural de ver o preconceito de todo mundo. Assim, hoje em dia é até uma ofensa você chamar alguém de curitibano, gente. Porque, olha, é triste. E daí, quando eu chego, as pessoas falam comigo, eu acho que eu sou considerada super subversiva. Porque as pessoas chegam para comentar alguma coisa e eu não, gente, isso daí que você está falando é um absurdo. Uma amiga minha falou, prefiro que meu filho seja mulherengo e viva em casas da luz vermelha do que seja gay. Deu, oi? Não estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo isso de você. E assim, só que daí já teve uma outra mãe da escola lá que virou assim, Renata, você vai ser cancelada. Porque eu já fui expulsa do grupo da escola, fui expulsa 2 vezes. Você vai ser cancelada, Renata, porque você não pode falar essas coisas. E essa que me falou isso, ela é casada até com um jogador de futebol, e os filhos dela na escola, que é a mesma da minha filha, recebeu uma mensagem que perguntavam para cada uma das crianças, tinha que dizer em quem os pais votaram. E os adolescentes, 13 anos, e quando não votavam em quem eles queriam que votasse, eles chamavam, é porque você é pobre, porque você é preto, no caso dos filhos dela, porque era preto. E eu fiquei horrorizada, eu fui na escola, falei, como que a gente pode criar uma consciência disso, mudar e tal. E daí, sempre que eu estou com as mães, eu vi que isso vem das mães, sabe?
Porque daí eu fui falar com a diretora, ela, não, a gente conversou com os pais. Eu, não adianta falar com os pais dessas crianças. Onde que eles aprenderam isso? Aprenderam em casa. Né? A gente tem que dar um jeito de trazer para todo mundo. Então, sempre que eu estou um pouquinho, fica todo mundo me olhando torto, né? Lá já vai chegar a Renata dando lição de moral e ser subversiva chegar virando. Mas eu falo mesmo, porque a gente tem que trazer essa consciência às pessoas e tem que perceber o absurdo que é. E que as pessoas, às vezes, levam para o lado normal. Eu estou aqui o tempo todo querendo dar uma resposta no WhatsApp, porque ontem aconteceu uma coisa muito triste na escola das crianças. Um menino trans se suicidou. E de 16 anos. E aí eu já recebo assim a mensagem. Ah, Renata, eu estou falando para você, porque você tem mais negócio para você poder ajudar, mas, na verdade, morreu uma menina que achava que era menino. Não, morreu. Tipo, já começou assim. E daí ela falou, eu quero ajudar porque eu estou preocupada. E ela estava na boa intenção, tá, gente? Eu estou preocupada porque as mães vão começar a julgar essa criança e dizer que ela estava errada, que os pais estavam errados, e esquecem que, no fundo, morreu uma criança. E eu estou aqui para falar, gente, o que é certo. Mas ela jogou meio que o que é certo e o que é errado. E eu falei, cara, o que é errado são essas pessoas que conseguem... Assim, é aí que eu entrei no negócio da humanidade, sabe? Eu falei, cara, cadê a humanidade dessas pessoas? Mas ela veio me chamar. Então, o que eu peço, assim, meu recado final é sejam subversivos. Quando vocês veem... Às vezes dá medo de ser o chato, né? Ai, chegou a feminista. Ai, chegou o comunista. Agora, em Curitiba, todo mundo tem certeza que eu sou comunista, gente. Certeza. Mas pode me chamar de comunista, seja o que for, mas sejam subversivos. Vamos fazer a nossa parte, vamos tentar aplicar no dia a dia isso, sabe? Aquela questão da ambição, da vontade. A gente pode não mudar, às vezes, a cultura da empresa, mas olha para a sua equipe na hora que você for contratar a gente. Tenta trazer diversidade para a sua. Se você não consegue mudar tudo, pelo menos se você já está num nível que você tem alguém abaixo de você, tenta trazer pelo menos ali. Porque essas pessoas vão criando esses exemplos e as pessoas que vão seguindo isso vão olhar, eu posso chegar lá porque ele começou, e você vai aumentando isso. Então, sejam subversivas, comecem pequeno, façam no que está próximo de vocês. Obrigada, Rê. É ótimo, porque vocês duas, cada uma trouxe uma parte do que eu queria falar. Nessa história de fazer o que está ao alcance, ao fazer o pequeno, porque a gente, às vezes, pensa no macro, na evolução, e negligencia tudo que está ao alcance. E é muita coisa. Então, criar, né, ser mãe e educar, quando alguém fala, porque o fulano é um babaca, o Beltrano não sei o quê, bate na... Assim, alguém, gente, uma mulher pariu e educou esse babaca, esse cara que bate na mulher, ou essas crianças que não brincam com a criança negra. Então, que tipo de pais nós estamos sendo, que tipo de sociedade? Eu acho que a gente tem que trazer a responsabilidade para nós, sendo subversivos, questionando, né? Tomando para si mesmo. Eu falo, com o privilégio vem uma grande responsabilidade, e as pessoas querem só o privilégio, sabe? O privilégio, ele impõe de você um dever de agir, de olhar, de fazer as perguntas, de mudar os procedimentos, nada de inglês fluente. Aí a pessoa fala assim, mas é porque os meus clientes são todos estrangeiros. Ensine as pessoas a serem pessoas. Então, às vezes, a gente também julga tanto, e a gente pode estender a mão, né? E isso já vai ser, por si só, um grande ensinamento para muita gente. Obrigada, Lígia. Denise. Eu acho que a conclusão para mim aqui, e até ouvindo vocês falarem um pouco, tudo está muito ligado à educação e conscientização. Todo mundo aqui nasceu enviesado. A gente foi criado dessa maneira, e eu me incluo nisso também. Então, a gente não consegue ter um olhar empático, agregador, inclusivo, com toda a bagagem que a gente foi criado. Então, a gente precisa fazer diferente. Para fazer diferente, a gente precisa falar sobre isso claramente, se educar e conscientizar. Então, a minha mensagem é para que a gente, né, abra olhos, ouvidos, coração, a gente abra tudo, né, para a diversidade, equidade, e possa fazer a inclusão de uma maneira efetiva. Foi muito bom estar conversando, essa conversa foi muito boa, adorei conhecer vocês, né? E vamos juntos nessa jornada, vamos continuar nessa jornada. Tem muita coisa ainda para fazer. Obrigada, tá? Obrigada a você, Denise. Cris, por favor. Gente, eu quero deixar 2 palavras importantes aqui para a gente refletir. Uma, no meio corporativo, é tolerância. Por que eu estou falando isso?
Porque, como foi dito, Denise, todos nós temos vieses. Então, a gente tem que entender que os nossos pares, homens, mulheres, brancos, negros, temos todos vieses por toda essa pressão e todo esse arcabouço que nós tivemos de educação durante todo o nosso tempo. Então, nós temos que ser tolerantes. Segundo, ao mesmo tempo, nós temos que manter a indignação. Então, tolerância e indignação. Parece que não combina, mas combina. Então, sejamos tolerantes com o nosso colega que falou uma piadinha sem graça, mas fale para ele, você falou uma piadinha sem graça. Não tem mais espaço para isso no nosso meio corporativo. E vamos nos manter indignados para que a gente possa realmente estender a mão e fazer a nossa parte. Então, acho que é isso. Eu adorei o papo hoje aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Cris, Denise, Lígia, Renata, Júlia, obrigada por terem aceito o meu convite de falar para a minha equipe, para a nossa equipe aqui do IBP. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram até 6 horas. Como eu coloquei no cartão que vocês receberam, obrigada por cada sorriso, obrigada pelo coração que vocês trazem todos os dias, obrigada pela energia que vocês trazem para o IBP todos os dias para trabalhar. O IBP é de vocês, é feito por vocês. Sem vocês, a gente não faz absolutamente nada. Então, as palmas não são para nós. As palmas hoje são para vocês, mulheres que fazem o IBP. Muito obrigada.